Muito boa noite, estamos iniciando mais um Mesa Redonda Futebol Debate. Olha, avisa o pessoal em casa, nós vamos já para Itaquera. Acabou o jogo agora há pouquinho, há 30 segundos. Palmeiras 1, Corinthians 1, muita coisa vai rolar nos vestiários e nós estaremos mostrando tudo ao vivo para você. Hashtag Mesa Redonda, René Simões é o nosso convidado de hoje. Avisa o pessoal, o Mesa tá chegando, a gente volta já, direto de Itaquera, repercutindo o jogão de agora há pouco entre Corinthians e Palmeiras. É rapidinho, avisa o pessoal, hashtag Mesa Redonda, voltamos já. Ok, de volta com Mesa Redonda, Futebol, Debate. Boa noite, Michele Janela. Boa noite, Flávio Prado. Boa noite para você, nosso telespectador do Mesa Redonda. Olha, hoje o programa tem uma série de presentes para vocês. E a gente vai dando os presentes conforme nós formos crescendo nos Trending Topics do Twitter. Então, você tem que colocar hashtag Mesa Redonda, beleza? Então, o primeiro prêmio da noite é uma camisa do Corinthians com um par de ingressos para o Arraiá do Corinthians, que o Marcelo Novato, vai aos 3 pares? Olha, com 3 pares, então você vai com a família inteira, tá me falando o primo aqui, que o Marcelo Novato mandou pra gente, Arraiá do Corinthians, no dia... Que dia que é? 11/8, às 4 da tarde. Tem show do Patati Patatá e tem show do Jorge Henrique Rodrigo, beleza? Então, camisa do Corinthians com 6 entradas para esse super show, tá? Esse é o primeiro prêmio da noite. Você pode participar do programa mandando foto, mandando vídeo, a sua pergunta, a sua colocação para o nosso WhatsApp 99479-1633. 99479-1633. Você vai estar lá no nosso canal do torcedor do site gazetesportiva.com e aproveita e vota na nossa enquete lá do site gazetesportiva.com. Quem é o principal responsável pela queda de rendimento do Palmeiras? Ah, mas o Palmeiras jogou bem. O Celso Cardoso que faz essas enquetes anti-Palmeiras. Quem é o principal responsável? Se é o Felipão ou se são os jogadores. Aliás, tem aquele bafafá que tá rolando, que hoje o Felipão coloca o cargo à disposição. Você vai saber tudo agora no Mesa Redonda, beleza? E nossas redes sociais a gente vai divulgando durante o programa. Flávio. Legal. Olha, hashtag Mesa Redonda, como a Michele já disse, é por produtividade. Isso aí. Entrando no Trend Topics, aumentamos o prêmio. Subindo, aumentamos o prêmio. Vai ganhar um monte de prêmio se a gente chegar em primeiro, ok? Mas é produtividade. A nossa alegria hoje é muito grande. Estou convidando mais do que um treinador de futebol. Um cara muito inteligente, um pensador do futebol, grande coach dos grandes técnicos jovens do futebol brasileiro e um querido amigo, nosso querido amigo René Simões. Vamos ver um pouquinho da obra desse grande treinador para o nosso futebol. O convidado de hoje do Mesa Redonda tem 66 anos, é a carioca da gema, coach e tem muita história, tanto dentro quanto fora do Brasil. René Rodrigues Simões, o nosso querido René Simões, já foi treinador e também diretor de muito clube bom, além de ter passagens marcantes na Jamaica e na nossa seleção feminina de futebol. Pois é, ele foi prata nos Jogos de Atenas em 2004 com as nossas meninas do Brasil e classificou o time masculino da Jamaica para a Copa de 98. E olha, um trabalho sensacional de garimpo de atletas. Mais recentemente, o cara voltou aos holofotes do mundo todinho, depois que essa declaração aí dele feita lá em 2010 ganhou contornos de veracidade. Eu poucas vezes vi alguém tão mal educado desportivamente como esse rapaz Neymar. Nós estamos criando um monstro no futebol brasileiro. Já deu pra ver que o René fala mesmo, né? Não tem papo na língua, não. Aqui no Mesa tem que soltar o verbo também, René. Seja bem-vindo. Boa noite, René Simões. Prazer enorme em rever o amigo. O René veio especialmente do Rio de Janeiro para participar do Mesa Redonda, que a gente agradece muito. René, acabou agora o clássico, a gente viu aqui junto, dentro do que você esperava, ficou decepcionado. Prazer em te receber aqui. Boa noite, Flávio. Boa noite, todos os amigos aqui. Boa noite, René. Entrar na Gazeta foi uma emoção muito grande, né? Porque quando eu vim para a Portuguesa aqui, né, em 1986, foi o primeiro programa que eu fiz, foi aqui na Gazeta. É verdade. Então, foi uma emoção assim. Eu não estava meio ligado ainda, porque ligado a você e tudo, mas quando eu entrei ali no estacionamento, eu digo, caramba, 86 foi ontem, né? Foi muito rápido isso. Foi um grande clássico, como a gente esperava mesmo, e como tem que ser.
né? Acho que o Cássio foi o nome do jogo. A última defesa dele, então, foi espetacular. Ele fez grandes defesas, mas... E foi bom porque essa movimentação toda, que a torcida, né? O torcedor é insano, né? Eu costumo dizer que é a doce rebeldia do torcedor, né? Porque ele não tem responsabilidade com nada, só com o sentimento dele. E quando a gente trabalha só com o nosso sentimento, a gente às vezes comete coisas muito boas e outras não muito boas. Mas foi bom porque acalma um pouquinho e deixa o Palmeiras jogar, que tem um grande time, tem um grande treinador. Se acalmar lá, os resultados virão. Legal. Daqui a pouquinho, Jonas Campos e Alexandre Silvestre, direto da Arena do Corinthians, já. Daqui a pouquinho. Hashtag Mesa Redonda, participe conosco. O Renê falou em sentimento. Inacreditável a força desse meu querido amigo Chico Lang, que em 9 meses perdeu 2 filhos. Ontem o nosso querido Pedro se foi. Sexta-feira. Foi sexta. Chico, não dá para falar nada para você, mas a gente sabe que todo mundo lá de lá está absolutamente solidário com você, com essa coisa terrível que aconteceu na sua vida, mas você mostrou mais uma vez o homem que você é. Você veio aqui para o seu trabalho, óbvio que se você escolhesse não trabalhar, todos nós entenderíamos, Flávio, mas o seu amor pelo futebol, pela vida, ele fez isso. Se você me permite, eu repetir aqui para o Chico o que o Carlinhos de Jesus, meu amigo, falou quando perdeu o filho. Quando você perde a esposa, você fica viúvo ou viúva. Quando você perde o pai, você fica órfão. Mas quando você perde o filho, é tão anormal que nem nome tem. Então, o sentimento, né, e a força que você demonstra, né, é muito bonito, que fica uma grande lição para todos. E é o seu amor pelo futebol que faz isso, Chico. É verdade. Obrigado, Flávio. Ele descansou, ele foi vítima de um câncer de língua, provavelmente provocado pelo uso de crack, né? Você já tinha falado disso aqui pra gente há algum tempo. E, infelizmente, ele perdeu a corrida pro vício e perdeu a corrida para a vida, né? Eu tenho certeza que ele está num lugar melhor. Ele descansou, estava sofrendo muito, foi muito triste. Esse tipo de câncer que ele pegou deixou ele muito magro, muito debilitado. Então, nem força para reagir ele teve. Então, eu estou de consciência limpa, fiz o que eu pude. Verdade. Né? E você também me ajudou bastante, até nós internamos ele lá, você foi um dos responsáveis. E eu estou aqui porque eu acho que a vida continua e a gente tem que tocar sempre para frente, nunca para trás. E com a consciência limpa, né? Que quando você está com a consciência limpa, você dorme, né? Você você tem o seu desempenho no trabalho, enfim, você é uma pessoa que está de bem com a vida, porque a consciência está limpa. A minha consciência está super tranquila e limpa quanto a ele. Fiz tudo que eu podia. Infelizmente, nem tudo que a gente quer acontece. Meu amigo, as forças virão e você sabe disso, e você é um cara de muita força. Você é um exemplo. Você é um exemplo. Sabe que tem um abraço de todos nós aqui. Muito obrigado. Boa noite, Celso Cardoso. Boa noite, Osmar Garrafa. Boa noite. Olha, os nossos boleiros, os caras fracos, viu? Meu Deus do céu. O Vampeta tá lá na Arena do Corinthians. Isso. Se der, ele entra aqui até com o nosso pessoal de lá. E o Miller teve um probleminha aí, ficou muito emocionado com a contratação do Daniel Alves. Ele não se conforma. Então ele com essa emoção toda, semana que vem volta todo mundo, mas tá tranquilo. Vamos pra Arena? Tá pronto? Jonas Campos, direto da Arena Corinthians, hashtag Mesa Redonda, participe com a gente. Boa noite, Jonas. Fala, Flávio, muito boa noite a você, a todo mundo que acompanha o Mesa Redonda. Abração especial pro Chico Lang. Chicão, tamo junto sempre. E aqui em Itaquera, empate por 1-1 no segundo derby da temporada, né? Corinthians e Palmeiras se enfrentaram lá no Paulistão, no Allianz Parque. O Corinthians venceu por 1-0. Hoje, jogando em casa, diante de mais de 40 mil torcedores, o Timão acabou empatando diante do seu arquirrival, saiu na frente aos 12 minutos, né? O Palmeiras até começou melhor o jogo, mas aos 12 minutos, uma bola parada, o Sornosa cruzou na área e o Manuel de cabeça fez 1-0 pro Corinthians. E aí, depois do intervalo, o Corinthians até terminou bem, né, o primeiro tempo, mas depois do intervalo, logo aos 3 minutos, um balde de água fria aí para a equipe da casa, porque o Felipe Melo, também de cabeça, subiu bonito depois de um cruzamento do Daverson e deixou tudo igual aqui na Arena de Itaquera.
1-1. Depois os dois treinadores mexeram bastante nos times. O goleiro Cássio foi o protagonista a partir desse gol de empate do Palmeiras. Salvou pelo menos 2 bolas de lances claros de gols aí da equipe do Palmeiras, num cabeceio do Gustavo Gomes. E no finalzinho, nos acréscimos do juiz, nos acréscimos colocados aí pela arbitragem, o Cássio fez uma defesaça num cabeceio do Daverson, sozinho dentro da área. E o goleiro corintiano foi buscar, garantindo esse empate por 1-1 aqui na Arena de Itaquera. O Corinthians agora chega a 20 pontos no Campeonato Brasileiro, é o atual 7º colocado, e o Palmeiras chega aos 28 pontos atrás do Santos, é o vice-líder deste Campeonato Brasileiro, que chegou hoje à 13ª rodada. Agora a gente está aqui na sala de imprensa da Arena de Itaquera, grandiosa sala de imprensa, uma das maiores salas de imprensa aí do futebol mundial. A imprensa internacional, quando vem aqui cobrir jogos, se impressiona com a grandeza dessa sala. Estamos no aguardo do professor Fábio Carilli, que daqui a pouco vai conceder entrevista coletiva aqui na Arena de Itaquera. Flávio, eu volto com vocês. Tá certo. Bom, e o Mesa Redonda está com time duplo lá. Alexandre Silvestre também do outro lado, vendo as coisas do Palmeiras. Boa noite, Alexandre Silvestre. Fala aí, Flávio, um abraço para todo mundo que acompanha o Mesa Redonda. Estamos aqui na espremida sala de coletivas da equipe visitante no Taj Mahal da Zona Leste, que é a Arena Corinthians, que recebeu hoje 43.045 torcedores, grande público, para esse empate 1-1. O Corinthians que abriu o placar no primeiro tempo e depois sofreu o empate na segunda etapa. Daqui a pouquinho o Felipão vai conceder a entrevista coletiva. Os assessores estão já posicionando o banner, colando o banner com fita crepe, é isso mesmo, faz parte do processo esparadrapo, fita crepe. E assim vai, na base do improviso. E a pergunta que eu quero fazer, já estou até aqui, ó, com o microfone da pergunta da sala de imprensa. Ninguém pega em mim isso aqui agora. Eu quero perguntar pro Filipão se é verdade. Esse rumor que cresceu... Ó, já tomaram aqui o microfone de mim, ó lá. Malandro, devolve aqui, filho. Eu quero abordar com o Felipão se esses rumores de que ele teria pedido já demissão ou iria pedir demissão após ao derby, se eles se confirmam, né? Ou não. Diante dos últimos acontecimentos, pressões, ameaça de morte, protesto da torcida no Popular. Parece que o Felipão ficou de saco cheio. Algumas pessoas desmentem que ele teria entregue uma carta, que teria já pedido demissão, mas eu vou tentar fazer essa pergunta para ele daqui a pouquinho. O Palmeiras conseguiu um empate, talvez tenha amenizado um pouquinho essa história. O Palmeiras que segue na segunda colocação do Campeonato Brasileiro, agora a 4 pontos do Santos, que meteu uma sonora goleada hoje pela manhã na Vila Belmiro. Flávio, fica de olho aqui, daqui a pouquinho o homem passa por aqui e a gente vai pro ar. Claro, claro. Vamos voltar para a coletiva lá na sala, na grande sala, onde o Carilli já está. Vamos lá, Jonas. E outra questão em relação a Sornosa e Matheus Vital. O Sornosa parece que ele te dá muito a bola parada, né, que é importante, são 11 assistências, e o Vital te dá mais dinâmica durante o jogo. Como equilibrar, né? Você não consegue colocar os dois no time, mas por que você tem escolhido o Sornosa, por exemplo? A primeira... Não, muito cedo para falar. Tem empréstimo emprestado até dezembro. A gente não começou a falar. Nossa preocupação nesse momento ainda é melhorar o nosso time. Tem melhorado, né, com o trabalho. E acho que daqui uns dias, ou talvez o mês que vem, a gente começa a falar de planejamento do ano que vem. Nós estamos muito focados no momento nisso. Então, o Vital... são características diferentes. O Vital já gosta do 1 contra 1, já gosta do jogo curto, do jogo combinado. Dificilmente o Vital faz um lançamento ou algo assim. E o Sornosa já é um cara de passe, né? Então foi uma semana que eu tive que fazer algumas mudanças também para que a gente tivesse um melhor desempenho físico, né? Como o Vital jogou os 2 jogos e jogou bem lá contra o Fortaleza e lá no Uruguai também. Então, a gente teve que ter todos esses cuidados. E os cuidados das mudanças também foi por conta até do Sornosa, um pequeno edema que ele teve antes do jogo do Fortaleza, que ligou aquele sinal de alerta para que a gente não perca mais jogadores e por isso de algumas mudanças também. Foi uma semana muito bem planejada. Carilli, boa noite. Dois questionamentos, a exemplo do colega anterior. O primeiro, se faltou concentração, porque o Corinthians estava com o resultado na mão, tinha um contra-ataque e tomou gol muito cedo na volta do segundo tempo, se você, na tua opinião,
faltou concentração naqueles 3 primeiros minutos que saiu o gol de empate do Palmeiras. E o segundo questionamento é se já dá para dizer se o Corinthians pode priorizar alguma competição em razão do jogo contra o Goiás na quarta-feira, que vai igualar os outros jogos, né? E se você lamenta muito esses 2 pontos perdidos hoje, que você poderia encostar um pouco mais ali naquele pelotão da frente até terminar a rodada do meio de semana, que o Corinthians tem um jogo isolado, como 3º lugar. Um jogo como esse não tem desconcentração, cara. Tem qualidade do outro lado também, tem jogadores que atacam bem a bola, né? Acontece. Não sei com quantos minutos foram, não lembro, mas faz parte do futebol. Isso aí é assim, não existe falta de concentração num jogo desse. Pode faltar tudo menos concentração. Jogar dentro de casa é sempre importante fazer pontos, né? Infelizmente não fizemos os 3, mas a gente tem que comemorar esse ponto aí, que ali na frente pode nos trazer grandes coisas. E priorizar não, cara, muito cedo, né? Pô, vou priorizar a Sul-Americana porque eu tenho certeza que eu vou ser campeão. A gente não tem essa certeza. Temos um confronto difícil ali na frente contra o Fluminense, que fez jogo ruim contra o Cruzeiro, né? Na Copa do Brasil, depois provavelmente Independente da Argentina, para chegar numa final. Então a gente está focado nas 2 competições. Carille, aqui à sua direita, a minha pergunta vai em relação ao meio campo, para entender qual o motivo de ter substituído o Gabriel, não sei se você concorda, mas na avaliação de muita gente era o melhor homem do setor de meio campo do time, e não o Júnior Urso naquela ocasião. Por conta da altura, né? O Júnior Urso também joga de primeiro, tem mais jogo para frente do que o Gabriel é mais da linha do Ralf, de desarme. Então a ideia foi manter o mesmo padrão de jogo, tanto que o Matheus fez um bom jogo lá junto com o Vital, e continuar com o time alto, né? Que a gente sabe que o Palmeiras ali ia jogar no contra-ataque, com isso ia ter bolas paradas, então a gente tem que pensar em tudo e por isso da escolha. Fábio, boa noite. Me chamou a atenção que nos 2 tempos foi mais perigoso o time que teve menos a bola. No primeiro tempo o Corinthians faz o gol, o Palmeiras vai para cima e quem leva mais perigo é o Corinthians. E no segundo tempo se inverte. Por que você acha que faltou um pouco de criatividade para quem teve a bola e sobrou mais perigo para quem apostou no contra-ataque? Foi um jogo muito estudado, cara. Muito estudado. Palmeiras veio para jogar no nosso erro o tempo todo, mas como a gente fez o gol, teve que sair um pouco mais. E depois já conseguiram empate no começo e passaram a jogar no contra-ataque. Então foi um jogo muito truncado, com poucas finalizações, acho que 10 nossa e 7 do adversário. É pouco. A gente estava finalizando 16, 18. Enfim, o Palmeiras eu sei também que finaliza mais do que finalizou hoje. Então foi um jogo muito estudado, muito truncado, ninguém dando espaço de concentração das 2 equipes lá em cima. Ô Carille, boa noite. Como é que é para você reencontrar, né, o Felipão, mais um duelo, um técnico que agora vive uma situação até meio conturbada lá, sendo criticado por parte da torcida palmeirense, saber até como você enxerga essa situação dele, e se para você o empate hoje foi um resultado justo? Justo. Começando por isso, foi um resultado justo, jogo igual, né, as equipes marcando muito, jogadores de criatividade sendo muito bem marcados, e só aparecendo na questão dos contra-ataques. Para mim, isso é um privilégio, enfrentar o Felipão. A segunda vez, né, na minha carreira, foi no Paulista e agora. É um privilégio ser técnico do Corinthians, né, e um prazer reencontrar e ter o carinho. Fui no vestiário lá antes, né, com o respeito e o carinho que me tratou. Isso é um privilégio que eu não esqueço nunca. Fábio, tudo bem? 2 perguntas. Você tinha alertado depois do Wanderers que os 2 dias a mais do Palmeiras... Ok, olha, já já a gente volta com o Luiz Felipe Scolari. Esse tipo de... E a primeira pergunta vai ser do Silvestre, já está com o microfone, vai perguntar essa história, Felipão sai, não sai? Será que o Felipão vai pedir demissão? Porque foi ameaçado de morte pela torcida do Palmeiras? Renê, é duro, hein? Treinador de futebol, um trabalhador, um profissional, uma pessoa que está fazendo o trabalho dele como qualquer outro. Ter esse tipo de situação, que eu vi inclusive essa pergunta, você vai sair ou não porque você foi ameaçado de morte? Isso é inusitado, né? Eu, nos meus 45 anos de profissão, nunca ouvi falar
que um treinador tenha sido ameaçado. Dá licencinha só, René. Vamos ver o Filipão, então? Vamos lá, Jonas, vamos lá. E vai pedir as contas. Você vai embora do Palmeiras? Quem te disse? Não, ouvimos vários boatos e rumores crescendo que você estaria muito incomodado, não com o Palmeiras, e sim com a situação toda. Espera. Ouviram o quê? Boatos, por isso que eu queria esclarecer. Então, está esclarecido. Não teve nada disso. Quem cria deve ter algum interesse. Eu estou contente, tenho lá o meu time para trabalhar, a direção com quem eu trabalho bem. Estou tranquilo, gosto do Palmeiras. Tanto, quem cria, responde para vocês. Eu não tenho nada que responder. Felipão, eu queria que você falasse um pouquinho, obviamente, da apresentação do Palmeiras. Queria que falasse um pouquinho da apresentação do Palmeiras e sobre essa manifestação de ontem, né? Você acha exagerado esse tipo de manifestação? Sobre a manifestação, nada a falar. Vou falar do jogo, como fiz no jogo da Libertadores. Vamos falar sobre o Corinthians? Não, vamos falar do jogo que era Libertadores. Agora o jogo é o Corinthians. Acho que foi um belo jogo. As duas equipes se apresentaram bem, são equipes que têm uma forma muito interessante de jogar, forte. E nós tivemos, eu acho que no final das contas, 3 ou 4 oportunidades mais vivas de gol, mas do outro lado nós temos que saber que tem um Cássio, que além de ser uma pessoa íntegra, maravilhosa, é um grande goleiro. Então, acho que nós jogamos bem, e o Corinthians também jogou bem, dentro do seu estilo, os dois dentro do seu estilo, e o empate não é que a gente saia... Sermos contentes também, porque sabemos respeitar a equipe do Corinthians. Filipão, totalmente entendendo a sua posição de querer falar sobre o jogo, mas o que aconteceu ontem, diferentemente de outros protestos, a gente viu ameaças, ameaça de morte. Eu só queria entender se você se sentiu ameaçado ou se para você foi um protesto. Preste atenção, eu vou falar do jogo. Vocês não adiantam vir com historinha para cá, historinha bom. Não vou falar sobre nada disso. Vou falar do jogo, e já falei do jogo. Aliás, e quero falar, tu é da Fox, né? Hoje tive a maior alegria em ouvir o Benja, acho que é da Fox o Benja, né? Com o Joel Santana. Pô, que cara maravilhoso. Se eu gostava do Joel, gosto mais ainda. Portanto, hoje vi um programa espetacular em que eu fiquei feliz em ver a imagem do Joel, algumas coisas típicas do Joel, e a felicidade em poder, não pude encontrá-lo ainda na minha volta ao Brasil, mas a felicidade de ouvir um programa e ver o quanto ele está vivendo bem, tranquilo, alegre, e o Joel de sempre. Então, eu quero que tu transmita isso ao Benja e ao pessoal. Maravilhoso programa. Filipão, boa noite. Queria te ouvir sobre as 3 trocas, o que é que você pensou em cada uma das situações. E se o Scarpa... Deixa eu pensar quais foram as trocas. E se o Scarpa está pedindo passagem para voltar ao time titular, por favor. Sim, tá bem. Nós já conversamos depois do jogo do Godoy Cruz. Conversamos hoje pela manhã. Pois hoje nós fizemos uma reunião com os 10 que iriam ser jogando, mas levamos ainda o Mike, levamos o Scarpa, levamos o Zé Rafael, porque mais ou menos a gente tinha uma ideia de jogo. E o Scarpa vinha sendo um dos melhores jogadores do Palmeiras, teve um problema sério, foi se recuperando, mas tendo altos e baixos, e agora ele voltou a ter a performance que era a performance do início do ano. Então a gente vai ter que procurar alguma coisa para ele também. Sobre Zé Rafael, outro que entrou muito bem no jogo de hoje e que vem crescendo nos trabalhos da semana, não nesta, nas outras, e que ao ser substituído trabalha mais e nos dá mais opções também. O Thiago, porque o Felipe já não aguentava mais. Ele veio antes da substituição ainda dizendo, chefe, eu tenho que correr atrás daqueles caras agora, estou morto, tenho um cartão, não vai dar, por favor, veja aí. Pronto, a intenção da substituição do Felipe foi essa. Tudo bem, Felipão. Legal. O Jonas Campos vai ficar lá, o Alexandre Silvestre também. René, eu te interrompi. Ameaça de morte. Você entendeu que o Filipão fez bem em comentar o tema e também sobre, você vinha falando, você nunca viu em 45 anos nada disso. Primeiro é inusitado, né?
Se houve essa ameaça de morte e foi direcionada ao treinador, isso é extremamente lamentável. Quem quer que seja torcida organizada, seja avulsa, seja o que for, ninguém tem direito a ameaçar ninguém. Nós estamos num Estado democrático e cada um tem direito a exercer a sua função, a sua opinião livremente, e não cabe isso. Ninguém morreu ainda. Eu não entendo, eu não sei, Filipão, dono do Verdão. Aí é outra história. Sim. Pode ser até que ele seja o dono do Verdão mesmo, né? Pelo tempo que ele tem de profissão, pela representatividade, pelo conhecimento, ele deve estar ajudando muita gente ali no Palmeiras a direcionar. E eu posso falar com tranquilidade que esse dia eu levei muita pancada dos torcedores do Palmeiras, porque eu disse que o Palmeiras aprenda com as lições do que foi a Parmalat e que agora faça uma gestão tão profissional que ela pegue o patrocinador e, através do patrocinador, se sinta automaticamente dona dela mesmo depois, e não o que aconteceu. Foi isso que eu quis dizer. E o Filipão deve, por toda a experiência dele, estar ajudando muito. E eu acho que ele foi brilhante nas respostas dele. Eu acho que o repórter está no papel dele e nós não podemos, como treinadores, nos aborrecer com quem faz o seu papel. Ele tem um papel de perguntar e ele tem o papel de amenizar tudo isso. Se ele disse alguma coisa que foi mal interpretado e causou tudo isso, hoje ele foi brilhante. Ele simplesmente não fala disso, não tem o que falar, porque eu vou botar mais lenha na fogueira. E como nós vimos a entrevista do Fábio também, de uma tranquilidade, eu fico muito preocupado quando eu vejo o treinador, não, porque meu time jogou na quarta, jogou na quinta, jogou no domingo, o calendário é desde o início do ano, você sabe o calendário. Então não dá para você estar arrumando essas desculpas, né? Então, brilhante. O outro time é muito bom, o meu time foi muito bem, talvez até pudesse ganhar, mas com respeito, eu acho que os dois treinadores foram muito bem nas respostas. Celso Cardoso, merecido o empate, pelo que você viu? O empate foi merecido, sim. O Palmeiras criou, antes do gol do Corinthians, pelo menos 2 oportunidades. Foi um grande resultado para o Santos. Né? Sim. Foi tão bom o resultado para eles que foi bom para o Santos. Que manteve 4 pontos de distância. Mas veja só, o Cássio já tinha feito 2 defesas importantes até que o Manuel botou a cabeça na bola para fazer 1-0 para o Corinthians. Aí, com 1-0, o Palmeiras sentiu um pouco a pressão, o momento não é nada favorável ao Palmeiras. A sorte é que no segundo tempo conseguiu um gol de empate logo de cara. E aí, quando conseguiu o gol no comecinho do segundo tempo, o Palmeiras estabilizou, poderia ter virado o jogo. O Cássio foi o nome do jogo. Para mim, o Cássio é o grande goleiro do país, para mim, o melhor goleiro em atividade no Brasil. E sobre a questão do Filipão, claro. O Felipe Melo falando. Vamos lá para Itaquera. Os futuros. E é por isso que ele sai com raiva de não ter vencido o jogo. O que você achou das ameaças de morte ao Filipão ontem por parte da torcida do próprio Palmeiras? Felipe, você que é um dos líderes desse grupo. Eu não achei nada. Eu tô aqui para falar do jogo. O que aconteceu fora de campo, isso aí não cabe a mim falar. E a questão da classificação? Agora o Santos abriu 4 pontos. O primeiro turno nem acabou ainda, né? Então, assim como o Santos, ele abriu 4 pontos, nós abrimos inclusive 5, se eu não me engano, pontos, então tá tudo aberto. O Santos não vai fazer um churrasco, como falaram, né, daqui a 2 jogos, nem o Palmeiras fez churrasco há 2 jogos atrás, porque o Campeonato Brasileiro é o campeonato mais difícil do mundo, e eu falo isso porque eu joguei outros campeonatos muito difíceis, né? São 6, 7, 8 equipes brigando até o final. Então a gente respeita, mas a gente está fazendo o nosso trabalho pouco a pouco e a gente acredita de que esse ano realmente Deus vai prover. Felipe, empate foi justo na sua opinião? Não. O que faltou para o Palmeiras sair vencedor? Eu creio que faltou fazer o gol, o segundo gol. Felipe, agora com relação ao momento do Palmeiras, até fora de campo, porque houve protesto mais uma vez, mesmo o Palmeiras sendo vice-líder da competição. Quero saber como vocês recebem esse tipo de análise de muita gente que vem de fora. A nossa análise é dentro de campo, né? A nossa análise é dentro de campo. Nossa análise é no dia a dia dos treinamentos. A nossa análise é acordar cedo e a gente ver os vídeos do adversário, ver os nossos erros. Essa é a nossa análise. Aquilo que acontece fora de campo não cabe a nós jogadores falarmos, né?
Nós estamos aqui para fazer o nosso trabalho, o Palmeiras nos paga para isso, e nós temos que continuar honrando a camisa do Palmeiras, isso é o mais importante. E hoje nós demonstramos que realmente nós merecemos jogar, nós merecemos vestir essa camisa aqui, né? E como eu falei, a gente sai com um sabor amargo que nós poderíamos ter vencido, né? Tratando-se de clássico, seria importante pra gente. E você comemorando bastante? O gol, a comemoração e o gol, a maneira como aconteceu. Como eu falei, eu agradeço muito a Deus mesmo, sabe? Muito a Deus. É o meu primeiro gol em clássico e eu tenho pedido muito a Deus para me capacitar. Né? A gente sabe, eu pude rever o gol agora no vestiário e eu ganhei de 2 caras altos, né? Então a gente crê que realmente é Deus fazendo aí, me abençoando, me capacitando, né? Claro que existe a nossa tarefa aqui também de lutar, de trabalhar, né? E eu estou colhendo os frutos, nós estamos colhendo os frutos, né? Então a gente tem agora um jogo importante no domingo e a gente já tem que pensar nesse jogo de domingo. O Bahia ganhou de um dos times favoritos a ganhar tudo também, de 3-0, né? Então eu agradeço muito a Deus, estou muito feliz com o gol, mas falta um pouco ainda para a felicidade ser plena, faltaria realmente a vitória. Felipe, eu vi você comemorando bastante o gol, gritando muito, mas não tinha com quem gritar, na verdade, né? O torcedor palmeirense não estava aqui, clássico sem uma torcida visitante. Dói isso? Não, milhões e milhões e milhões e milhões estavam aqui dentro, no peito, no coração, né? A gente sabe disso, a gente sabe que aí para fora são telões e milhões de torcedores palmeirenses assistindo o jogo. Então eu me senti abraçado pelos milhões de torcedores palmeirenses e outros, meus companheiros também estavam comigo também. E o importante realmente foi a luta que nós demonstramos dentro de campo. É isso aí, Flávio, amigos do Mesa Redonda. Agora quem está falando ali é o Dudu, atacante do Palmeiras. A gente vai tentar chegar ali, ó, ao tumulto da zona mista aqui, ó, os bastidores aqui da Arena de Itaquera. Vamos ouvir, o Bruno Henrique também está por aqui, ó. Mais fácil, a gente faz aqui o Bruno Henrique e o Dudu na sequência. Vamos ouvir o Bruno Henrique, capitão do Palmeiras. Empatamos um jogo onde é um clássico fora de casa, o que eu não vejo como um mau resultado. É claro que a gente gostaria de ter vencido. Então acho que nós passamos sim um momento de oscilação, mas eu creio que a gente está voltando ao nosso futebol, a nossa confiança e as nossas vitórias. Bruno, empate justo na sua opinião hoje, cara? Eu acho que talvez a gente poderia ter vencido, né? Acho que a gente criou algumas oportunidades ali, mas valorizar também esse ponto conquistado fora de casa. Jogar clássico fora de casa é sempre difícil, não é fácil. Então acho que essa retomada do Campeonato Brasileiro, para a gente valorizar esse ponto conquistado aqui também. Você como capitão do time, como é que você se posiciona em relação a todas essas cobranças, até pesadas, né, por parte da torcida do Palmeiras, cara? Não, questão sobre isso, nós jogadores e comissão técnica não falaremos sobre essas questões, né, do que aconteceu, né? Nós estamos muito empenhados em fazer dar alegria para o nosso torcedor. A torcida palmeirense é uma torcida maravilhosa e onde a gente está procurando trabalhar todos os dias, né? A gente está brigando na frente da tabela do Brasileiro, brigando na Libertadores para poder dar alegria para o nosso torcedor. É isso que a gente está empenhado em fazer e a gente está trabalhando todo dia para conquistar isso daí para eles. Maravilha, Bruno, obrigado. Capitão palmeirense Bruno Henrique, Flávio, amigos do Mesa Redonda. A gente vai tentar falar com o Dudu, daqui a pouco a gente volta aqui ao vivo da Zona Mista da Arena de Itaquera. Flávio. Perfeito, já. Hashtag Mesa Redonda, mande sua mensagem, sua pergunta para o René Simões. Pois não, Michele? Flávio, bom, quem está em casa, participe aí pela hashtag Mesa Redonda para concorrer a uma série de prêmios que nós temos aqui. Fique ligado durante o programa que eu vou falar com você para você ver se foi o vencedor. Só para dizer que o Palmeiras, lá, a diretoria do Palmeiras, combinou com o Felipão e com os jogadores para que ninguém se manifestasse, como a gente viu. Deu aí. Deu para perceber. Sim. O único que se manifestou foi realmente o Palmeiras através de um comunicado. Ele escreveu o seguinte: Palmeiras, para quem não sabe, né? A Sociedade Esportiva Palmeiras considera totalmente incompreensível a manifestação de alguns torcedores na tarde deste sábado na porta da academia de futebol. Não vamos compactuar com ameaças e violência. Todas as providências em relação ao episódio de hoje estão sendo tomadas. Temos total convicção de que o trabalho dos últimos anos resgatou o orgulho do nosso torcedor e o valor da nossa marca. Por isso, manifestações como a de hoje são totalmente absurdas e incompreensíveis com a atual situação do clube. E como tinham essas faixas, essas imagens aí que a gente mostrou para vocês, ninguém morreu ainda, se não vencer vai ter morte, esse tipo de coisa. Dudu falando. Vai lá, direto. Dudu falando, vamos lá. Acho que foi importante, né, cara? A gente saiu perdendo, conseguiu empate, ainda tivemos chance de virar, né? O goleiro deles fez uma boa partida hoje.
A gente teve várias oportunidades, infelizmente não conseguimos virar o jogo, mas somar pontos fora de casa é importante, ainda mais em clássico, né? A gente agora tem uma semana toda para trabalhar, para pensar no Bahia domingo, para a gente fazer um bom jogo diante do nosso estádio, diante da nossa torcida. Você achou justo 1-1 hoje? Não, acho que não. Acho que tivesse um vencedor, o Palmeiras acho que merecia pela chance que teve, pelo segundo tempo que fez. A gente tinha conversado bastante na bola parada, né? E acabamos que tomamos um gol de bola parada. E o Corinthians sabe jogar desse jeito, né? Quando faz um gol eles se fecham bem. E a gente teve a força de buscar o resultado. Ainda teve algumas oportunidades no segundo tempo de virar o jogo. Infelizmente não, como eu falei, o goleiro deles estava numa boa noite. Agora é trabalhar, pensar no Bahia no domingo para a gente poder voltar a vencer. Dudu, atrapalha muito para quem entra em campo essas cobranças por parte da torcida do Palmeiras, né? Cobranças até pesadas, né, que aconteceu no treinamento de sábado. Cara, esses assuntos eu prefiro não comentar, prefiro falar do jogo, falar da partida que a gente fez hoje. Tem gente que pode falar melhor do que eu dessas coisas que a torcida fez. Meu papel é dentro de campo, procurar fazer o melhor com o Palmeiras, nossa equipe também, todos os jogadores procurar fazer o melhor e deixa outras pessoas comentar sobre isso. Muito obrigado, Dudu. É isso, Flávio. Jogadores do Palmeiras preferindo não opinar, né, sobre o que aconteceu ali no treinamento, aquele protesto pesado por parte da torcida alviverde. Jogadores pulando fora, preferindo não opinar em relação a isso, falando apenas do futebol jogado dentro de campo, todos eles vendo como injusto o empate de hoje, 1-1 aqui na Arena de Itaquera, no derby entre Corinthians e Palmeiras. Flávio, estamos a postos na zona mista, aguardando mais personagens dessa partida de hoje. Prioridade para você, Jonas. Ô, Garrafa, você que é um importante repórter, deve ser um saco essas notas oficiais, né? Todo mundo chapadinho e tal, nota oficial. Oficialmente informamos que nós não vamos falar disso. Tudo ensaiadinho, né? Tudo bonitinho. Flávio, mas também se pudesse falar, poucos falariam, porque os caras estão muito dilatados hoje, muito blindados. Difícil a gente encontrar um jogador hoje que se posiciona, que fala o que realmente está pensando. E o que a gente sente nessa semana é que o Palmeiras passou ileso ao que tinha para resolver, né? O Palmeiras começou a semana com uma grande interrogação. Tinha Godoy Cruz, que é um time fraco tecnicamente, mas que podia de alguma forma criar uma grande surpresa, tirar o Palmeiras da Libertadores, era muito difícil, e tinha o Corinthians, aonde é um jogo diferente do Campeonato Brasileiro. Se não venceu, empatou e classificou na Libertadores. É verdade que o Santos abriu uma pequena gordura, mas o Palmeiras passa ileso. E discordo com essa história da boleirada de que, se tivesse que ter um vencedor, que o placar não foi justo. O Cássio, ele tem o mesmo peso de um atacante, não sei o que pensa o René. O atacante vai lá para resolver. O Cássio cumpriu o papel dele, ele está para jogar. Ele fez muito bem o papel dele e por isso acredito que o empate foi o mais justo hoje. O Felipão até falou. Celso, desculpe, você está concluindo. Eu queria concluir falando que essa questão é mais do mesmo. Sempre acontece esse tipo de situação, é gravíssimo. Se um torcedor acorda do coma e vê essa manifestação dos torcedores do Palmeiras, vai imaginar que o Palmeiras estava na fila lá desde 74 e não ganhava nenhum título. O Palmeiras ganhou 2 brasileiros nos últimos 3 anos. Desculpa, Celso. Vai lá. Pedrinho falando, vamos lá. Independente da qualidade de cada um tem um dom que pode ajudar a equipe. Pedrinho, na realidade do Corinthians, na temporada, vocês priorizam a Copa Sul-Americana? Como eu falei, a gente não prioriza, a gente joga os dois de igual para igual. Claro, a Sul-Americana é um campeonato mais curto, mas sabemos também que não podemos largar o brasileiro de lado, então vai ser uma briga muito boa e que a gente possa somar mais contra o brasileiro para brigar por título. Pedrinho, jogadores do Palmeiras estão falando que não foi justo esse empate. O que você acha, cara? Faz parte, né? Cada um tem a sua opinião. Creio que foi justo pelo jogo, pelo primeiro tempo que a gente fez, um grande primeiro tempo. Eles tiveram poucas chances claras e eles no segundo tempo fizeram o gol cedo e começaram a jogar pelos contra-ataques. Mas sabemos que ia ser um jogo difícil, independente se eles acham ou não acham. O que aconteceu foi um empate, então é isso que tem que acontecer. A maratona continua, né, Pedrinho? Agora, no meio de semana, um jogo adiado aí contra o Goiás. Corinthians que foi para Fortaleza, foi para o Uruguai, hoje um clássico. E a maratona continua já na quarta-feira, 7h15, aqui mesmo em Itaquera. Exatamente, a maratona não para. A gente jogo a jogo, agora levantar a cabeça, descansar hoje, para amanhã já pensar no Goiás, que vai ser um jogo difícil também. Que a gente possa conquistar 3 pontos e continuar subindo na tabela.
Maravilha, Pedrinho, obrigado aí pela palavra. Corinthians, né, Flávio, que tem uma maratona pela frente, como eu disse, foi para Fortaleza, depois foi para o Uruguai, onde venceu o Montevideo Wanderers e garantiu vaga nas quartas de final da Copa Sul-Americana. Hoje jogou o derby contra o Palmeiras e na quarta-feira agora, a 14ª rodada do Brasileirão volta só no fim de semana que vem, mas o Corinthians joga nesta quarta-feira um jogo adiado contra o Goiás, 7h15 da noite, aqui na Arena de Itaquera. E daqui a pouco o goleiro Cássio aqui na zona mista, hein? Já estou vendo ele de longe. Vamos chamar o goleiro Cássio daqui a pouco ao vivo no Mesa Redonda, Flávio. Então, enquanto o Cássio funciona, vou ver se você conclui agora. Então, Flávio, quer dizer, aí você tem esse tipo de situação que é totalmente inaceitável. O Filipão, se ele perdesse a paciência e falasse, vou entregar o cargo e vou embora, ele está com 70 anos, não precisa mais passar por isso. Mas, por outro lado, seria a vitória do terrorismo. É verdade. Isso tem que acabar. Isso tem que acabar. Mas você acha que o Palmeiras fez alguma coisa? Não, então, é só um protocolo. Mas eles se fecharam. Olha, não vai terminar agora. Vamos lá. Mais um jogador do Corinthians falando. Vamos lá. Muito boas aí pela frente. Cássio, o que fazer para crescer tanto em jogos decisivos e hoje não foi diferente? Não tenho. É difícil você escolher um jogo, eu vou jogar bem nesse, não. Acho que treinar o dia a dia, fazer o melhor dia a dia. Lógico que sozinho você não chega a lugar nenhum. Tenho 2 treinadores de goleiros muito competentes, tenho uns companheiros de trabalho que trabalham em alto nível também. Então, acho que em conjunto, que bom que eu pude ajudar, mas eu acredito que não só eu ajudei, acho que todos tentaram fazer seu melhor, se entregar dentro de campo. Como eu falei, infelizmente não conseguimos a vitória, mas saímos com um empate e eu acho que é positivo pelo jogo que o Corinthians fez, pela entrega e dedicação para quarta-feira fazer outro grande jogo e buscar a vitória. Cássio, talvez você seja o cara que melhor enxergue a partida porque você está vendo de trás. Tem alguma explicação, o motivo da oscilação do primeiro tempo muito bom e o segundo um pouco abaixo? É difícil você jogar contra uma equipe muito qualificada como a equipe do Palmeiras. Dificilmente você vai conseguir os 90 minutos dominar a equipe. Então, há alguns momentos que a equipe adversária, de repente, possa estar um pouquinho superior e a gente tem que tentar se defender da melhor maneira possível. Acho que o Felipe foi muito feliz aí no cruzamento, o Davidson cruzou muito bem e o Felipe foi muito bem no cabeceio, difícil, mas acho que foi um jogo aberto, um jogo onde as duas equipes poderiam sair vitorioso. Acho que o empate é justo, assim, por tudo que aconteceu, mas, como eu falei, já passou. Lógico que hoje você fica vendo, fica remoendo, que poderia ter sido melhor, mas amanhã, sim, já pensar no próximo adversário. Cássio, você achou, rapidinho, Cássio, por favor, você achou justo o empate, cara? Muitos jogadores do Palmeiras, vamos ver aqui muitos jogadores do Palmeiras falando que foi injusto o empate, cara. O que você acha? Eu acho que as duas equipes tiveram chance de sair vitorioso, os dois lados. É difícil você falar em justiça em futebol, porque aí se você falar em justiça tem que falar em incompetência também, então é difícil, assim. Tô falando que eles são incompetentes, pelo amor de Deus. Mas é muito difícil. Eu acho que no meu ponto de vista, as duas chances, as duas equipes tiveram chances de sair vitorioso. Não aconteceu, eu acho que é um clássico, o clássico é decidir em detalhes e a gente conseguiu se defender bem em alguns momentos e em outros momentos o Palmeiras. Então, no meu ponto de vista, acho que foi justo. Você certamente atrapalhou a competência deles hoje, né, Cássio? Não, eu tô ali para tentar ajudar. Às vezes a gente não toma gol, às vezes a gente toma. Às vezes na frente a gente consegue fazer 2, 3. É assim, eu acho que a gente vai se ajudando. Todo mundo. Fico muito feliz pelo que o Corinthians vem apresentando. Muitas vezes, de repente, falta um pouquinho de técnica, mas não falta vontade e dedicação. E eu acho que isso é uma... Pelo menos desde que eu estou aqui no Corinthians, isso é a principal marca do Corinthians, vontade, dedicação, empenho. Então, sai satisfeito com o resultado, mas já pensando já na quarta-feira fazer um grande jogo e buscar a vitória, que essa vitória nos deixa lá na parte de cima da tabela. Cássio, o último lance do jogo, uma cabeçada no ângulo e uma defesa de cinema. Como fazer para manter a concentração até os 45 do segundo? Com frio... acho que tem que estar concentrado. Acho que é como eu falei, eu acho que às vezes o clássico e qualquer outro jogo se define por detalhes. Eu acho que é importante estar concentrado, é importante você se preparar bem. Eu acho que desde que eu cheguei no Corinthians eu evolui bastante, né, no quesito. Eu lembro que o Tite era um cara que me cobrava muito sobre isso, sobre concentração, sobre estar focado. Então, tem evoluído, lógico que tem que evoluir mais, mas fico feliz de poder ter ajudado a equipe naquele momento. E como eu falei, a equipe não, o grupo, né, porque em alguns momentos um ajuda o outro e no final todo mundo se abraça. Essa foi a mais difícil, Cássio, do jogo? Teve, mas teve eu acho que as outras no primeiro tempo
eu acho uma que eu saí para abafar o Davidson, mas estava impedido, né? Mas eu não consegui escutar, então é difícil a situação. Mas que bom conseguir. Indiferente se foi difícil ou não, até porque no jogo tu não tem uma noção de qual foi a mais difícil, qual que poderia... Mas feliz e infelizmente consegui tirar um gol, mas as outras eu consegui ajudar, então saio satisfeito com... Não saio feliz porque queria a vitória, mas saio satisfeito com as projeções dos próximos jogos. Então, projeção, é isso que eu ia te falar. Tem um jogo atrasado, a chance de pontuar mais, até pelo Goiás, pelo que sofreu aí na última rodada, não sei se isso tem muito a ver, mas falar um pouco dessa sequência do Corinthians, que já está aí há 4 jogos sem perder. Primeiro que vi sim o resultado do Goiás, mas não penso que eles vão vir aqui de sangue doce, né? Porque passou já o jogo, eles eu acho que acabaram perdendo uma outra partida antigamente de um resultado, depois se recuperaram e conseguiram fazer pontos importantes. Então, acho que aconteceu no jogo lá de Santos, no ano passado, é uma equipe que muito qualificada, tá bem posicionada no meio da tabela aí, tem grandes jogadores, então é um jogo que nós temos que estar ligado, tá 100% concentrado, acho que temos que ter a mesma concentração que tivemos hoje, a mesma concentração que a gente vem tendo nos outros jogos, então não dá para baixar a guarda. Sobre projeção, a gente tem que pensar jogo a jogo, né? A gente vai fazer uma projeção que vai acontecer daqui 10 jogos, nós temos que pensar jogo a jogo, cada partida tem que ser uma decisão, e no meu ponto de vista, eu acho que lá no final a gente vai ver aonde a gente vai estar, mas eu acho que se nós pensarmos assim jogo a jogo, conseguir manter uma regularidade boa como a gente vem tendo nos jogos, eu acho que as chances de nós estarmos entre os primeiros no campeonato é bem grande. Aí o goleiro Cássio, pessoal. E olha, o próximo da fila é o zagueiro Manuel, hein? Autor do gol corintiano. Vamos lá, Silvestre. Bom, continua aqui na zona mista, quer dizer, eu vim para a zona mista, aqui o André Sanches conversando com o Ulisses Costa, o presidente do Corinthians, abraçando aqui os jogadores do Palmeiras na saída. Ô Andrés, me dá um minutinho da sua atenção. Não faça isso comigo, tô ao vivo no Mesa Redonda, pelo amor de Deus. Não faça isso comigo, vem cá. Não, coisa rápida, só para falar dessa... Pô, tá conversando tanto aqui com... não tem problema, coisa rápida aqui. Só para você analisar esse empate aí... Poxa, não deixaram você falar? Você é o presidente do clube, pô. Só aqui, duas palavrinhas comigo aqui com o Flávio, vai. Não, tudo bem, não tá querendo falar, então vamos ouvir os jogadores do Corinthians, mas só para dizer que o técnico do Palmeiras na coletiva de imprensa, aliás, uma coletiva na qual ele estava mais suave, mais leve, diferentemente da última coletiva, quando ele fez até aquela piada sem graça, o negócio do avião, cair com um monte de gente que ele não gosta e tal. O Felipão elogiou o time, elogiou o Cássio, que fez toda a diferença hoje, elogiou o Scarpa, que tá ganhando uma oportunidade e tá pedindo passagem para voltar a ser titular. E no final da coletiva, Flávio, atenção, o Filipão, eu não sei se de forma irônica, ele pediu a palavra para dizer o seguinte, a partir de hoje, quando o Palmeiras ganhar, quem dá entrevista coletiva é o Paulo Turra, que é o auxiliar dele, é o braço direito do Filipão. Quando o Palmeiras perder ou empatar, o Filipão se apresenta para dar a cara. Foi essa a frase final do Filipão na entrevista coletiva de hoje. Wilton, vem cá comigo, por favor, como diria Goulart de Andrade, vamos colar no Gil, para ouvir um pouquinho aqui o zagueiro do Corinthians, mais um gigante aqui da zaga corintiana. Fala um pouquinho desse empate aí, Gil, o resultado foi justo? Cara, é difícil de dizer que foi justo, né? As duas equipes procurou a vitória, né? As duas equipes trabalhou para isso, mas o mais importante é a gente ter consciência e cabeça no lugar para continuar trabalhando. Então, as duas equipes buscaram o gol, buscou a vitória, mas o empate também, o que a gente não pode é perder dentro de casa. O Corinthians jogou bem? Jogamos bem sim. Acho que, como eu falei, o mais importante é a gente não perder dentro de casa e continuar crescendo no campeonato. Sonha com título mesmo? Briga de igual para igual? Claro, a gente tem que trabalhar, continuar trabalhando rodada a rodada para poder crescer lá na frente. Então a gente tá criando um grupo aí bacana nesse retorno depois da Copa América aí para poder conseguir títulos. Ô Gil, eu sei que é um assunto muito Tá bom, ó, Gil falando aqui com a gente, do outro lado, na outra ponta, o Jonas já está colando no Manuel, belo zagueiro do Corinthians, zagueirão back de fazenda, né, que hoje foi pra rede, meteu de testa no cantinho, de casquinha, é só tocar a bola lá pro Jonas que já. Então vai. Pode ir, Jonas, vambora. Tá com o Manuel? Não. Tá com o Manuel, pode entrar. Vamos direto.
Tá bom. Celso, conclua. Só para rápido, concluir, hein? muito rápido. O que me choca é que na Argentina já se parou o campeonato várias vezes. Está na hora da classe se unir. Quando tem esse tipo de situação, para o campeonato. Ou muda essa história. Não nada. Ah, falar, mas Palmeiras precisam. Essa postagem de oficial, Então, mas os jogadores precisam se mobilizar nesse sentido. Não vai mobilizar nada. Nada. Esquece. Porque senão isso vai continuar sempre. E os caras não têm coragem de peitar a organizada. Né? Os caras não têm coragem de peitar ninguém. Juntos, Garrafa. Mas não vai, Celso. Não vai. Garrafa, se torna muito maior. Mas não vai, os caras não vão pra dentro. Mas a dona Leila não está financiando a organizada no Carnaval? Então como é que vai criticar a organizada? Tem isso também. O patrocinador do Palmeiras Master vai lá e patrocina a torcida. Então, quer dizer, tem uma cumplicidade enorme com o clube e torcida clube. E patrocinador até. Então, se é assim, corta o patrocínio dos caras. Aí eles sentem no bolso. Mas acho que não foi a torcida organizada do Palmeiras que fez esse protesto. Opa. Pode ter sido uma outra torcida organizada. Foi a Mancha Verde. A própria torcida já tinha feito um manifesto criticando o Filipão. Aquele lá na porta do Allianz Parque já foi a Mancha Verde. Então, isso é legal, porque é democracia. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra. O Chico lembrou muito bem. Democracia é você ir lá reclamar que o time não está jogando bem. Quando você começa a ameaçar de morte, aí é caso de polícia. Mas é simples, corta o patrocínio. Mas eu estou dizendo que a torcida não é comprada quando ela patrocina. Então, se eles estão se manifestando, é porque eles têm a liberdade de fazer. E o lugar de reclamar é na arquibancada e o Chico está coberto de razão. O patrocinador do clube financia os caras e são os caras que estão ameaçando o Filipão de morte. Então, financia no carnaval. Financia no carnaval. Então, chega e fala, olha, o próximo carnaval vocês vão pedir dinheiro para o banco. Ou vão prestar esse dinheiro de alguém, que eu não te financio mais. Sempre há algum interesse por trás. Sim, acabou. Torcida uniformizada jamais pensa pelo clube. Sempre há algum interesse por trás. Sempre. Isso sempre, todas. Sempre. Tem alguma coisa por trás que eu não sei o que é, mas tem alguma coisa sempre. Não existe essa coisa de uma manifestação espontânea. Não há espontaneidade. Concorda, René? Por isso que eu digo que o clube tem que ser autossuficiente e autofinanciável. O clube tem que se organizar de uma forma. Em 1991, eu fiz um tour pela Europa. O que se faz agora, eu fiz em 91. E eu estava na Sampdoria, com o Toninho Cerezo e o Silas, que os dois jogavam lá. E a torcida fez uma manifestação. Queria que o treinador saísse. Sabe qual foi a resposta do presidente? Eu mando aqui. Vocês não mandam aqui. O treinador é esse. Sabe o que aconteceu? A Sampdoria foi campeão, disputou a final da Champions, naquela época UEFA Liga, mas era Champions. Disputou a final. Acabou perdendo, não ganhou. Mas essa foi a resposta. Sabe por quê? Porque o clube é autossuficiente, ele se gere. Ele tem capacidade de realizar as suas coisas independente de coisas externas. Como nós somos pendurados a coisas externas, nem sempre nós podemos tomar as decisões que nós devemos tomar, Flávio. Esse é o grande problema. Eu acho que a gente tem que ser muito sério nessa hora em que tudo está mudando. Eu acho que nós passamos no futebol brasileiro pelo melhor momento do futebol brasileiro. As coisas estão mudando, muita coisa está mudando. Os clubes estão começando a se organizar e daqui a pouco eu acho que eles vão se organizar de uma forma tão grande que eles vão criar a Liga. E quando criarem a Liga, e não aquele projeto que foi o Clube dos 13 e que não era uma liga, era só um movimento que ia financiar o dinheiro, que ia dividir, uma confusão plena e absoluta. Quando nós nos organizarmos, eu acho que nós vamos ter até poder. Nesse momento, a classe de jogadores, a classe de treinadores, elas são muito frágeis. Porque você não tem por cima alguém que ampare você e diz assim, nós vamos te dar sustentação. Não existe isso. Mas, René, como é que você vai fazer uma liga quando você tem um presidente, que nem o André Santos, que é presidente do Corinthians, é chamado por um repórter para dar uma palavra a respeito do clássico e ele se recusa a dar entrevista? Um mal educado, grosso demais, quem ele pensa que ele é? Quem o André Sanches pensa que é para recusar uma entrevista para o programa Mesa Redonda? O Mesa Redonda é muito maior que o seu André Sanches. O que ele pensa que ele é? Então, como é que você vai acreditar num dirigente como esse? Um dirigente como esse não merece consideração.
Não merece consideração, porque ele nega a entrevista, não para a Gazeta, ele está negando a entrevista para o torcedor do Corinthians. Porque a imprensa faz a intermediação entre o torcedor, né, e o telespectador e o clube. E ele se nega da entrevista. Então, quer dizer, ele é um homem ignorante. É ignorante demais. Foi de uma ignorância absurda o seu André Sanches. Nota 0 para o senhor, seu André Sanches. Nota 0. O senhor não quer vir aqui no Mesa porque por motivos pessoais, mas se negar da entrevista, isso foi demais. Para mim, a partir de hoje, o senhor não existe. Para mim, não existe mais presidente do Corinthians. Para mim, eu como corintiano fiquei envergonhado, Flávio. Fiquei envergonhado com esse tipo de atitude do presidente do Corinthians. Quem ele pensa que ele é? Bom, essa questão dos treinadores, a qual se referia o René Simões, até entendo. Já passou da hora da gente ter uma liga. Já passou da hora do futebol ser profissionalizado de fato, sabe? De você Porque ter... nesse caso, me desculpe te interromper, nesse caso, não é nem questão dos jogadores. Claro. É questão da classe dos treinadores. Sim. Temos uma classe, eu não vi uma nota. Não existe. Dos treinadores, da Federação dos Treinadores, Associação dos Treinadores, dizendo assim, Filipão, estamos com você. É isso aí. Estamos com você. Até porque hoje o Filipão... Tem uma nota o Jonas agora. está com o Cleison lá, vamos dar uma olhadinha Cleison, então vamos lá, Jonas, vamos lá. O Cleison conversando com o assessor dele. Obrigado, Cleison. O Cleison quer falar, o Cleison vai falar. O Cleison não deu muito trabalho para juiz hoje, só para os adversários e não teve jogar água em torcedor, não teve confusão com o Felipe Melo. Foi tranquilo até esse derby, hein, Cleison? Você se comportou direitinho e jogou bem. Não, acho que a equipe vem trabalhando bem. Fizemos uma boa partida junto com a equipe. Controlamos o jogo no primeiro tempo. Felizmente tomamos um gol no começo ali. Queríamos vencer, fomos para cima, acabamos dando alguns espaços contra-ataque, onde eles criaram algumas oportunidades. Mas faz parte, jogo grande assim, detalhe, agora é focar no Goiás para a gente voltar a vencer, subir na tabela e tá na briga lá em cima. Até o gol do Manuel, o Paulo estava melhor na partida, cara, veio atacando, tomando conta ali do território, e aí a partir do gol o jogo mudou, pelo menos no primeiro tempo? Sim, acho que eles tiveram duas chances, uma estava impedido. Mas ficaram rodando a bola sem muita agressividade ali, nada que nos assustasse. Eu já vi diferente, vi que a gente já controlou melhor o primeiro tempo, teve mais oportunidades, mas faz parte, acabamos tomando um gol de bola parada. Sabíamos que eles iam voltar com tudo no segundo tempo para fazer esse gol rápido até os 15 minutos e infelizmente acabamos tomando, mas agora é focar no Goiás, quarta-feira, igualar o número de jogos para a gente subir na tabela. Segundo tempo você deu uma entortada ali na ponta esquerda, hein, cara? Meteu um drible da vaca. Falar em vaca aqui no Corinthians é perigoso, que o André Sanches fica bravo comigo, mas tudo bem. Você não sabe da história, depois eu conto. Drible da vaca, entortou para lá, deixou o Felipe Melo ajoelhado, né, de 4. Gostoso fazer isso num clássico, hein? Nada, faz parte, meu jogo é esse, é meu, do Pedrinho, a gente tenta ir para cima, independente do adversário ou do jogador. A gente vai para cima, o que a gente trabalha para fazer, mas a gente queria a vitória, felizmente não foi possível. Eu acho que empate também não foi ruim, é importante estar somando o Campeonato Brasileiro, muito difícil. Como eu disse, agora focar no Goiás para a gente voltar a vencer e subir na tabela para a gente estar brigando lá em cima nas cabeças. Você apanhou muito hoje? Tá com muita dor aí, canela inchada, hoje passou ileso? Não, tranquilo, acho que faz parte, as pancadas, o juiz está ali para ver. Mas então você tomou algumas, é isso? Não, mas faz parte. O que tá mais doendo aí, vai? Curiosidade, onde que tá a dor do Cleison hoje? Não, tô tranquilo, sem dor, tô tranquilo. Inteirão. Faz parte do jogo. Então se der, ele joga amanhã de novo. Obrigado, Cleison, fica com Deus aí. Tá aí o atacante do Corinthians, Flávio Prado. Cleison. Vamos lá, Jonas Campos tem mais um convidado. Vamos lá, Jonas. Duílio. Fala, Flávio, grande abraço, mais um convidado aqui, Duílio Monteiro Alves, diretor de futebol do Corinthians. Gostou do clássico, Duílio, antes de mais nada? Boa noite, um grande abraço ao Flávio, a todos da mesa. Gostei, acho que foi um grande jogo, o Corinthians melhor no primeiro tempo, ao meu ver, no segundo o Palmeiras foi muito bem. E um jogo jogado na bola, sem violência, acho que foi um grande jogo. Os jogadores do Palmeiras dizendo que foi o resultado injusto. Você concorda ou não? Não, não concordo. Eu acho que, como eu coloquei, né, o Corinthians melhor no primeiro tempo, o Palmeiras no segundo.
Acho que foi o resultado justo e um grande jogo de futebol. Duílio, o mercado da bola. O Corinthians já sossegou, né? Trouxe o Gil, ou ainda tem aquela cereja do bolo. Muito se fala na possível volta do Rodriguinho, que teria manifestado o desejo de voltar ao Corinthians. Qual que é a situação desse jogador? Tem conversa com o Rodriguinho nesse momento? Não, não existe nada. É um grande jogador, já passou por aqui, é um grande amigo, uma pessoa sensacional. Mas não, ele foi comprado agora, né? Pelo Cruzeiro, há pouco tempo, não existe nenhuma possibilidade. O Rodriguinho não procurou o Corinthians? Não, não procurou, a gente não conversa sobre isso. Como eu coloquei, um amigo, fez uma cirurgia, a gente torce por ele, mas não existe nenhuma chance hoje dele vir para cá. Até aproveitando sua presença, queria saber o que você achou dessas contratações bombásticas aí do rival São Paulo, né? O Daniel Alves agora no futebol brasileiro. E se não bastasse, um outro lateral direito também, Juan Fran, que fez história no Atlético de Madrid. Como é que você vê contratações desse tamanho no rival, né? Eu acho que sempre é bom para o futebol, né? Só acrescenta ao campeonato, ao futebol brasileiro. São grandes jogadores. Acho que isso sempre traz benefício para o campeonato. Acho que é bom para todos e só vai melhorar o nível do nosso campeonato. O Corinthians vai responder em contratação ou é muita loucura contratar caras nesses valores e nesse nível? Acho que o Corinthians já fez algumas contratações nesse nível. Acho que tem que ter o pé no chão, lógico. E a gente está muito satisfeito com quem está aqui, né? O Gil chegou agora, que é um jogador também, ao meu ver, de grande nível. Não comparando, né? O outro, mas a gente está muito satisfeito com o time que tem e o resultado aí do trabalho do Fábio vem aparecendo a cada dia. A gente fala que tem que ter paciência, é um time todo novo e a gente está satisfeito com a evolução que vem tendo. Maravilha, Duílio. Obrigado pela participação no Mesa Redonda. Volto com vocês, Flávio. Valeu, Jonas. Valeu, obrigado, Jonas. Bom, acho que deu em termos de clássico, né? Deu pra gente ter uma noção de tudo que se pensou. Eu só queria dizer uma coisa. Sim. Quem saiu ganhando desse clássico foi o Palmeiras, viu? O Palmeiras conseguiu um empate difícil lá na Arena, viu? Era para o Corinthians fazer 3 pontos. Foi incompetente o Corinthians. Foi incompetente principalmente no ataque. Para variar, o Corinthians não consegue finalizar e finaliza muito pouco. E explorou a bola parada. O gol de Manuel, quer dizer, gol de zagueiro. E depois, qual foi as outras chances que teve? Foram pouquíssimas. O chute do Júnior Urso, que o Everton acabou pegando, né? E depois um chute do Avelar, de fora da área. Quer dizer, é muito pouco para o Corinthians, muito pouco. Então, o grande vencedor desse clássico foi o Palmeiras. E só para dizer que nas redes sociais aqui, bastante repercussão que o Chico Lang falou, né, sobre o André Sanches, e o pessoal tá falando Eduardo Neto, Josafate, o Leandro, Marcos Thiago Vargas, Denner Cleiton, todo mundo falando assim, poxa, falta de educação do André Sanches com a gente, que tá querendo ouvir o presidente do clube falar sobre todos esses jogadores, presidentes que se negam a dar entrevista a qualquer emissora, acredito que estão no local ou no esporte errado, porque falta de respeito com o telespectador, com a empresa esportiva. Porque se é uma situação que ele está ocupado, tá tudo bem, tá batendo um papo lá fraternal, foi uma vontade mesmo, não quis falar. Tipo, eu tô ao vivo aqui no Mesa Redonda, ele deu com o ombro, quer dizer, é de uma deselegância muito grande, sem dúvida alguma. Olha, quando 2 times grandes jogam e empatam, sabe para quem que é bom? Para aquele que vai para frente, joga e dá espetáculo. Vê quanto custa o Palmeiras, vê quanto custa o Corinthians, vê quanto custa o Santos. Olha o que o Santos faz, dá uma olhada. Suspenso pelo 3º cartão amarelo, Sampaoli falou na última sexta-feira que tinha que ser insignificante neste domingo. Aceptando no poder estar ahí en el borde del campo, intentando organizar todo para que mi ausencia sea reemplazada y que no haya ningún tipo de factor que modifique lo que venimos haciendo. Creo que los jugadores entendieron el mensaje y jugaron el partido como se lo habíamos pedido. El entrenador Sampaoli lo conocía porque jugaba en Chile, había jugado en Huachipato, jugó en la U de Chile, equipo que nosotros habíamos dirigido, al cual sabemos seguir. Así que obviamente lo trajo porque conocía las cualidades de ese jugador. O Santos é a Lux Collor em preto e branco. Que coisa maravilhosa. Esse time eu vejo, não porque eu estou escalado, eu vejo por prazer. Aí o Diego, nosso telespectador, na hashtag Mesa Redonda, Diego, 60
79 fala assim: quais os campeonatos o Santos está jogando, senhor Flávio Prado? Está jogando o Campeonato Brasileiro. Só esse. E é líder. Líder absoluto. Aliás, para quem... Quanto custa o Santos, Diego? Aliás, perdeu 3 campeonatos. E para quem falava que o Sampaoli não tem equilíbrio e tal, desde aqueles 4-0... Você é pipoqueiro, não? Quando o Messi não tá aqui, é Sampaoli, né? É, Sampaoli. É verdade. Você tem medo. Você não encara. Desde que o Palmeiras tomou aqueles 4-0 lá do Santos, foram 8 jogos no Campeonato Brasileiro, 7 vitórias seguidas. Sim. O time fez 16 gols e tomou só 3. Perfeito, encontrou o equilíbrio. O recado foi pra mim, encontrou o equilíbrio, Celso Cardoso. Não foi pra você. Lógico que foi, porque eu dizia dizia que o Santos, na oportunidade, num jogo contra o Atlético Mineiro, precisava ser uma equipe equilibrada. Teve a classificação nas mãos e acabou perdendo por ser uma equipe que atacava demais quando, em determinado momento, carecia de um equilíbrio. Perdeu uma classificação de um torneio que paga muito e isso não tira o mérito do Sampaoli. Olha, eu isso não sei se equilíbrio para você é o 2-5-3 que o Santos jogou hoje. É esse que é equilíbrio? Não, 2-5-3. equilíbrio é você não ser um time lance que tinha menos que 8 denários. Isso é equilíbrio. Se posicionar. Mas não, René, por favor. Eu acho ótimo a presença de treinadores estrangeiros, como o Sampaoli aqui, e pode ser que ensine aos nossos clubes, né? Porque o Sampaoli perdeu de 6-1 para o Ituano. Isso mesmo. 5-1, né? 5-1. Foi 5-1 desculpa. Perdeu de 4-0 do Palmeiras. Né? Perdeu o emprego? Não. Perdeu de 4-0. Perdeu o emprego? Não. O nosso glorioso do treinador do Goiás perdeu o emprego hoje. Saiu hoje, Claudio. Perdeu o emprego hoje. Por quê? É como o Vanderlei Luxemburgo falou, eu só perdi meu emprego no Real Madrid porque meu contrato foi mal feito. Se eu tivesse um contrato bem feito, com uma multa exorbitante, eu não teria sido mandado embora. Então, o que acontece aqui é que, normalmente, os treinadores brasileiros não trabalham com multas contratuais. O São Paulo foi muito bem no contrato. Foi Mas bom para os dois. Como foi na Argentina, o contrato dele para rescindir com a Argentina teve que vender Chile quase também. tudo. Chile também. Então, certo. dá tranquilidade para ele montar o trabalho e encontrar o equilíbrio. Isso. E tomara que ele encontre, porque é bonito o time dele. Nossa, é a demais. Laúja era bonito, o Chile jogando era bonito, o Santos era bonito. Agora, tem muitos treinadores, como o Fernando Diniz quase perdeu o emprego, né? E agora está conseguindo um equilíbrio com a entrada do Marcos Paulo e jogando muito bem. E aonde é que a gente tem esse equilíbrio? Se você tiver um tempo de trabalho. Mas aqui não se dá esse tempo. Você vê a entrevista do Carille hoje, que tranquilidade, né? Porque vamos começar, a partir do mês que vem, é isso mesmo. Em setembro é o tempo que você tem que começar a projetar o outro ano. Por quê? Porque é o Carille. Outro treinador consegue fazer isso? Não. Porque ele está pensando em ganhar o próximo jogo para não ser demitido. Então, que sirva de aprendizado para nós, para que nós possamos fazer grandes trabalhos. Que o tratamento seja o mesmo. Para o estrangeiro que vem aqui, que apresenta um bom trabalho, porque aqui também existem ótimos profissionais. Não chegou o gênio da lâmpada. Não chegou o gênio da lâmpada. Só que, às vezes, o estrangeiro, e nós temos essa cultura, o brasileiro é um povo que recebe muito bem. Então, parece que a crítica para o Sampaoli, a mão pesa menos. E não pode. A mão tem que pesar igual para o Sampaoli, que pesa para o Filipão, para o Luxemburgo e para todos os treinadores. Porque quando que é um grande treinador. Que é um grande treinador. Porque quando perde uma eliminação, como perdeu para o Atlético Mineiro, quando é um técnico brasileiro, a gente desce a lenha. E aí, quando é o Sampaoli, porque anda de bike, tá bom, é só isso. Não tenho nada contra o Sampaoli. Eu discordo totalmente de você. Não tenho nada contra o Sampaoli. Existem maneiras e maneiras de perder. A gente tem visto aí, desde o começo do ano, um elenco mais modesto que todos os demais, o tempo de trabalho o mesmo que os demais, e ele está fazendo esse Santos jogar. Sim. Você vê o Santos jogar, você vê realmente um time ofensivo, um time que joga bonito. É o que a gente quer ver. Precisou vir um margem, e aí eu concordo com o Renê, tem muito a ver com medo. O treinador brasileiro tem medo de perder emprego. Então ele arma lá porque não tem o mesmo respaldo que está tendo o Sampaoli. Se fosse um técnico brasileiro que tivesse tomado de 5 do Ituano, que tivesse caído de 3 competições e tivesse só no brasileiro, estaria recebendo o mesmo apoio. Se ele tivesse um bom contrato, não. É o que o René colocou. Tem que fazer um contrato. Por que não faz? Por que não faz um bom contrato? Todo mundo quer ir para o paraíso, não é? Ninguém quer morrer. É o caso de querer jogar bonito. Vai acontecer isso. Como acontece, o Fernando Diniz perdeu alguns jogos e está segurando na escada lá. Agora o Fluminense E agora tem o Corinthians já estava ameaçado. Frente. Eu não vejo o outro ameaçado. Eu acho que é questão de você fazer um bom contrato. E o Fernando Diniz hoje... É o seguinte, pode me mandar embora.
Mas tu vai me pagar um caminhão de dinheiro. Não te mandam, deixa você trabalhar. Mas o Rogério Diniz consegue fazer um contrato como esse? Peraí, só um exemplo. O Rogério Ceni, por exemplo, tinha um bom contrato com o São Paulo. A multa rescisória, se não falha a memória, claro, extra oficialmente, 5 milhões de reais. São Paulo não tem problema. E mandou embora do mesmo jeito. São Paulo não tem problema financeiro. Mandou embora do mesmo jeito. Aliás, depois já vamos falar da chegada do Daniel Alves, que foi sensacional. O Daniel Alves saiu desfilando de sapato alto e... Não sei. Isso é antigo. O senhor está querendo arrumar uma confusão. Eu vi isso na internet. O senhor, só porque o São Paulo trouxe um belíssimo jogador que a gente vai falar daqui a pouco, o senhor já está querendo fazer Eu vi ele na internet. Mandou beijinho para todo mundo. Esse é o Daniel Alves. Alves. Não é de agora não, viu? São vídeos antigos. Ou ele ou não ele, são vídeos antigos. Desculpe, não está escrito que data que foi. Sim. Não, é ele. Eu não sei. Só um pequeno detalhe. Flávio. Como eu digo que o São Paulo não tem problema financeiro, nós vamos falar a respeito. O Daniel Alves veio ganhando e merece parabéns a ele. Claro. Por 3 anos. Não, claro. Ele ganha, o Daniel ganha mais do que toda a comissão técnica do Santos junta. Santos ou São Paulo? Do Santos. Do Santos. Ele ganha mais que toda a comissão. São Paulo, ele fechou um pacote com o Santos. Esse pacote, que ele paga a comissão dele toda e tal, é menos do que o Daniel Alves veio ganhando. Daniel sozinho ganha mais que a comissão técnica do Santos toda. E aí, vocês julguem o que quiserem. Só estou dando uma... Isso é informação, desde que bata essa informação que ele vem ganhando 1,5 milhão. A do Santos eu seguro. O São Paulo ele ganha 1 milhão por mês. Ele é a comissão técnica dele. Se o Daniel veio ganhando 1,5 milhão, e mérito dele, Deus ajude, que sejam 2. Só estou dando uma informação. Daniel Alves veio ganhando mais do que toda a comissão técnica. Portanto, São Paulo não tem problema financeiro. E outra coisa, ele estava só disfarçando quando não pagou os salários aí há uns meses atrás. Mas era disfarcinho, era uma brincadeira. E tem que mudar um pouquinho também esse pensamento, por exemplo. Quanto tempo tem o São Paulo de trabalho? 6 meses, 7 meses? Ué, ele foi eliminado de 2 torneios? Tudo bem, mas está liderando o Campeonato Brasileiro. Pega lá o Klopp no Liverpool. 5 anos sem ganhar nada até ganhar a Liga dos Campeões. Só que o pensamento tem que ser no geral. Sim, o Filipão essa semana, também acho. Perfeito, mas tem que mudar no geral. Não pode mudar porque é o Sampaoli. Essa é a grande questão. E nós mesmos aqui, se o Filipão perde a Libertadores, perdeu a Copa do Brasil e não ganha do Corinthians, o Filipão hoje podia sair. Eu não. Não, é o modo geral, é o que acontece. É que quando você tem um técnico como o Sampaoli, que bota o time para jogar para frente e faz o Santos voltar às suas características de origem, quando tinha Pelé e companhia, para frente, você tem mais a que exaltar. Você não pode criticar um cara desse, pelo amor de Deus. E por tem que mais é que incentivar para que outros treinadores criem a coragem para salvar o que o Luxemburgo brasileiro. Tem feito com o Vasco da Gama. O elenco extremamente reduzido, veio no Allianz Parque. Eu também sou super defensor do futebol ofensivo. Acho que isso deveria ser uma coisa de cima para baixo. Porque o nosso futebol está muito feio. Você perde público, você perde repercussão, você perde credibilidade, perde tudo. Dá para se pensar em alguma coisa desse tipo, de cima para baixo, futebol ofensivo, futebol bonito, aquele que todo mundo gosta? Eu vou dizer uma coisa para você. O Jorge Jesus está no Flamengo e ele está impressionado com a qualidade dos jogadores do futebol brasileiro. Está impressionado. E falando em termos de Europa, ele está falando isso. Nós temos muita qualidade. O que nós não temos é poder de poder trabalhar. Deixa trabalhar. Respaldo. Deixa o Vanderlei e o Luxemburgo trabalhar. É isso. O problema é o seguinte, é que o Vanderlei, se não tiver os resultados que ele precisa, e se o Vasco caminhar, como provavelmente caminha, algum tempo ali embaixo, coladinho, vão todo mundo dizer assim, não foi campeão. Espera, dá esse ano para ele, dá o outro ano para ele, vamos ver o trabalho que o Vanderlei vai fazer. Eu estou absolutamente a teu favor. Dá para fazer. Agora, dá o seguinte, o Goiás veio fazendo um jogo, os jogos que o Goiás fez, enfrentando os times. Eu vi o Goiás ganhando do Fluminense, nem mereceu, mas enfrentando. Eu vi o Goiás sair e enfrentar o Flamengo. Eu vi o Goiás que deve ter enfrentado o Santos e perdeu de 6. É o futebol ofensivo que todo mundo quer. Perdeu o emprego. O que vai fazer o outro treinador que chega lá? Vamos fechar essa casa aqui para não cair. O Filipão, o treino de sábado, gente. O treino de sábado, o que aconteceu na porta da academia? Ameaça de morte. Mas não é para atacar, né? Esse não é um defeito, entre aspas, que o Filipão tem. Atacar não ataca. Na terça-feira, tipo, o clima tava bom até, né? Mas tinha o jogo contra o Corinthians. O futebol brasileiro vive-se em função de pressão. O treinador não pode respirar. O René sabe muito bem o que é isso, não é? E aí o São Paulo chegou com um belíssimo contrato.
tem qualidade como todo mundo tem. Ele joga assim. Joga assim. Sempre jogou assim. Quando ele vê, ele joga assim, do jeito assim. dele. Nós falamos de futebol internacional, hoje algumas Copas começaram, mas o mais importante da história, como sempre, o único jogador do futebol brasileiro acabou tendo mais um ato aí diferente na comemoração do PSG, que óbvio ganhou a Copa da França. Vamos dar uma olhadinha no que aconteceu. Estranho isso, né? O que você achou, René? Foi uma brincadeira ou foi sério? Eu achei que foi sério. Não parece ser uma coisa de brincadeira, né? Eu costumo dizer que quem dá um contexto, tira um texto, arruma um pretexto. A gente não sabe o contexto daí, né? Pode ser uma brincadeira, pode não ser. Eu acho que ele não queria mesmo o Neymar na foto. Você olhando assim, a impressão que ele está até bravo. Agora a gente não sabe. Exatamente. No mínimo abriu uma possibilidade. E inteligente que é, se fosse uma brincadeira, teria tomado cuidado. Abriu a possibilidade da gente estar discutindo sobre isso aqui. E é bom a gente lembrar que o Neymar deu uma declaração dos garotos que não ouviam os mais velhos. Estava se referindo Entre os garotos, ele, claro que o Mbappé. O Mbappé tá lá. Isso aí é proposital ou é brincadeira? Empurrou mesmo, sai daqui. Faz bravo mesmo. Não, ele pega, puxa pelo braço e tira. Olha lá, ele pega pelo braço, olha lá. Pegou e tirou. E não sorri. Ele não está sorrindo. Fala alguma coisa ainda. Ele não está sorrindo. Não, ele não está. É bem sério essa A gente vai plantando aquilo que colhe na vida, velho. Tanto que quando um dos motivos dessa saída, né, do Neymar do PSG seria justamente uma briga, uma discussão entre o grupo do Mbappé e o grupo do Neymar. O Neymar tem lá uns amigos dele, o Mbappé tem uma outra turminha e há essa divergência. Como eu digo ao senhor Flávio Prado, estamos novamente falando do Neymar. Lamentavelmente, não falando da qualidade, lamentavelmente da qualidade que ele tem como jogador. O Neymar tem sido diariamente e ultimamente notícia não no mundo da bola. Talvez do mundo da bola. Mas aí forçam bastante mas não pela qualidade. É lógico, mas eu tenho que falar. É o que eu falo sempre. Fala do Neymar porque não tem ninguém falar. Vai falar de quem? Não, imagina. Só tem ele. Tem que falar dele mesmo, pô. Tem que falar dele mesmo. O senhor tem uma estátua do Neymar. Vai falar de quem? Todo dia vai lá. Tem um quadro do Neymar. Reunião de pauta. Reunião de pauta. De qualquer emissora. Qualquer uma. Não é sim, claro. Rádio, TV, jornal. O que nós vamos falar do Neymar hoje? Que a gente precisa garantir a venda de jornal. Aí põe o resto. É isso. Não precisa nem reunião de pauta. Põe o resto. Opa! Paredão para o grande René Simões. Vamos lá. René Simões, primeira pergunta. Quando você era treinador da seleção da Jamaica, você chegou a afastar 2 jogadores importantes, os melhores do país, York e Lapati, o Lapati, né, francês. Não, esse foi de Trinidad e Tobago. Foi Trinidad e Tobago, né? Trinidad e Tobago, perfeito, desculpe. Estava escrito Trinidad e Tobago e eu, tonto, mudei aqui. Isso significou perder a classificação? Você se arrepende? Uma estrela nunca pode sair do time? Na Jamaica eu fiz a mesma coisa. O Walter Boyd, eu tirei também e classificamos. Depois eu acabei levando para... Mas quando eu afastei esses 2 jogadores, eu tinha subido o Trinidad e Tobago, mas já não tinha mais chance de classificar. Eu só classifiquei porque eles chegaram fora do estado normal deles e 3 dias atrasado para uma apresentação. E nunca tinha feito nada com eles. Eu disse, não, aqui ele não fica. Osmar Garrafa. René Simões, o senhor é professor, o senhor é técnico, o senhor é educador. Quando surgiu o Neymar, o senhor disse que precisávamos cuidar dele, porque senão poderíamos estar criando um monstro. O técnico Tite da seleção brasileira, que tem tido um peso e 2 medidas com alguns jogadores, tem sido mais pai do que técnico do Neymar. O Tite tem passado a mão demais na cabeça do Neymar, seu René Simões? Olha, é muito difícil você falar quando você está longe, né? Porque a gente faz como nós fizemos agora. Nós analisamos um fato. O que aconteceu realmente, a gente não sabe. Olhando por aqui, eu acho que quando ele falou do Douglas Costas, ele não devia ter falado Douglas Costas. Ele devia ter trazido... Eu, por exemplo, sempre fiz isso. Eu cortei alguns jogadores, grandes jogadores, mas primeiro eu os trouxe e disse, olha, o erro é esse. Não repita. Se repetir, aí não tem jeito. Como tinha sido a primeira vez do Douglas, eu acho que tinha que ter trazido. Ao cometer esse ato com o Douglas, ele ficou embaraçado com o Neymar, que eu convocaria o Neymar para ter perto de mim e dizer assim, olha, o que você está fazendo está errado, não vamos repetir. Chico Lang. Meu caro René Simões, você foi técnico da Marta.
E quem representa mais para o futebol brasileiro? Neymar ou Marta? Pelos títulos, é a Marta. 6 vezes eleita a maior do mundo. Agora, se você pegar em termos de mídia, nós estamos com uma geração de popstar, né? Nós não estamos jogadores, só jogadores. Viraram, a mídia colocou eles de uma forma muito acentuada, que ele acaba sendo maior do que a Marta. Mas se você pegar em termos de resultados, eu acho que a Marta teve mais resultados pelas 6 vezes que foi eleita a melhor do mundo. O que ele tem totais condições, se focar nisso, de ser o número 1 do mundo, não tem nenhuma dúvida. Ele joga muito mais do que o Cristiano Ronaldo. Tecnicamente, se você analisar, né, o torque dele, o drible dele, a condução e velocidade, a finalização, as assistências, tudo isso é melhor do que o Cristiano. Mas o Cristiano Ronaldo é profissional na essência. Ele tem foco e ele quer chegar e chega onde ele quer. Celso Cardoso. Você comentou, René, agora há pouco do waterboard da Jamaica que você o afastou. É verdade que você chegou a ser ameaçado, inclusive teve que andar com escolta por causa disso? Nós fomos fazer, eu cortei ele, né? Algumas vezes conversei com ele e disse assim, eu sou um jogador diferenciado, eu tenho que ter regalias. Eu disse, legal. Você foi campeão na Sub-17, foi para a Copa do Mundo? Não, nunca fui. Foi na Sub-20? Não. Foi a uma Olimpíada? Não. Classificou para uma Copa do Mundo? Não. Que regalias eu tenho que dar para você? Você não ganhou nada, você tem que ser igual a todos os outros. Regalia é o salário que você ganha mais do que os outros. E aí ele continuou fazendo as mesmas coisas, eu afastei ele nos últimos 5 jogos das eliminatórias. E nós fomos fazer um jogo na Inglaterra contra o Queen Park Rangers. E quando voltamos, que eu cheguei no aeroporto, estava o chefe da polícia, o ministro e o advisor do primeiro-ministro. Me chamaram no canto e disse, olha, a partir de hoje você vai andar com segurança, que nós descobrimos um plano para tirar a tua vida. E eu disse, não quero isso. Não. O primeiro-ministro disse que não é opção sua, você tem que andar. E eu passei 6 meses, mas eu vivi muito bem. Eu não acreditava que alguma coisa fosse acontecer e não aconteceu nada. Não. Michele Janela. O que você achou, René, da contratação da Pia para a técnica da seleção brasileira feminina? E a pergunta da galera aqui, que são centenas de perguntas, eu preciso fazer. O Neymar virou mesmo um monstro fora de campo? Olha, contra a Pia é uma grande treinadora. Se convocaram só para ser a treinadora, ela pode ser a treinadora com muita qualidade. Mas se fizeram isso, cometeram um erro. Porque o que nós precisamos não é de uma treinadora para a seleção de mulheres. Nós precisamos de alguém que organize o campeonato, as ideias, a estrutura, o que nós vamos fazer com tantas mulheres, com tantas meninas que querem jogar futebol e não tem onde jogar. Nós vamos seguir a Holanda, que fez um campeonato misto, a base é mista na Holanda. Nós vamos fazer que nem os Estados Unidos, em que o campeonato é jogado pelas escolas, todos jogam. Em qualquer canto que você tem mais meninas do que meninos jogando. O que nós vamos fazer? Qual é a ideia? Se foi só para ser treinador, eu acho que foi errado. Se foi para montar uma ideia de futebol e que ela possa se cercar com quem gosta de trabalhar com as mulheres. Porque o grande problema é que tem muita gente que trabalha ali só por trabalhar, que nem gosta. Acha que elas são diferentes e que a opção delas é diferente também. A gente evoluímos muito, né? Temos que sair disso aí, porque isso é ridículo. Quanto ao Neymar, o que eu me preocupava é que a gente ia perder um jogador que a gente via que potencial de craque absurdo, mas que a gente não podia continuar deixando fazer o que fazia, né? E naquele jogo, o que fez naquele jogo foi extremamente deselegante. E eu fico muito feliz de ter dito mal educado desportivamente. Até porque ele tem uma mãe que é brilhante, a mãe dele. E se eu posso dar um conselho, eu daria 2 conselhos para ele. Primeiro, siga o que o Elano falou. Volte para o colo da sua mãe. E siga o conselho que sua mãe deu. Volte-se para o colo de Jesus, foi o que ela disse. Então, ele estaria muito bem. Muito bom, René. Muito legal. Muito legal, René Simões passando Tomei um pelo susto quando eu vi as vezes. Não, aqui o bicho pega. Seguinte, gente, o São Paulo
foi essa semana ao mercado e como foi. 2 jogadores de destaque da Europa foram contratados pelo São Paulo. Começando com Daniel Alves. Vamos ver. É tradição do São Paulo realizar grandes contratações no futebol. Nos anos 40 trouxe Leônidas da Silva, artilheiro do Mundial de 38. Ganhou tudo e passou a ser o terceiro grande da capital. Em 57 o clube estava em baixa, contratou o Zizinho, ídolo da Copa de 50, e foi campeão paulista de forma espetacular. Nos anos 60, Didi chegou. Ele era bicampeão mundial e foi mal no São Paulo. Em 69, São Paulo muito mal por conta da construção do Morumbi. Chegou Gerson, que seria grande destaque da Copa de 70. O time voltou a ser campeão. Anos 80, contratou Falcão, ídolo mundial. Mas a contratação foi um fracasso. Aí, nos anos seguintes, trouxe Raí, Adriano Imperador, Alexandre Pato mais recentemente. E nesta quinta-feira, o anúncio de que Daniel Alves, jogador de mais de 40 títulos na carreira, vai jogar no tricolor até 2022. Será ele o salvador? O tricampeão mundial vai voltar a ter glórias e conquistas? E como se não bastasse, também Juan Fran, lateral do Atlético de Madrid. Como é que, né? Maluco isso, né? De repente o lateral do Atlético de Madrid veio para o São Paulo. O São Paulo anunciou com pompa. Vamos ver. No me llamo Tokio, pero cuando comencé a ver y a jugar fútbol, he visto en Japón un equipo que vestía rojo, blanco y negro, jugar el mejor fútbol del mundo y convertirse 2 veces campeón mundial. Nací y crecí en España. Me hice futbolista y tuve una carrera más hermosa de la que podría soñar. Conquisté todo, conquisté el respeto. No me llamo Tokio y tampoco me llamo Madrid. Ahora se hace necesario irme fuera de España para conquistar otras cosas, para vivir unos sueños más. Me llamo Juan Fran Torres y ahora soy tricolor. Pódenme llamar de Sao Paulo. Ei. La Casa de Papel! Adorei. Renê, vou usar uma palavra... É assustador, não é? São Paulo... Primeiro, maravilha. Pro campeonato como um todo é sensacional. Depois a gente detalha essa história, né? Mas abre portas. Não, em tese sim, você traz um cara campeão de tudo, como é o caso do Daniel Alves. E traz o Juan Fran do Atlético de Madrid. E não é um ex-jogador, né? Não, claro. Nenhum dos dois é ex-jogadores. Porque a gente tem o hábito de pegar o cara parando e trazer. Isso mesmo. Nenhum dos dois está parando. Daniel está no melhor da carreira dele, está muito bem o Daniel. O Juan Fran, como é que vai encaixar os dois ali? É um problema. O Daniel vai jogar à frente, vai jogar mais à frente. Já pegou até a camisa 10. O lateral vai ser o Juan Fran. Eu imagino que seja isso. Até ouvi muito que vai ser assim. Vai ser dessa forma. Daniel por dentro, Daniel ali no meio, um pouco de liberdade e o Juan Fran pelo lado direito. Me imagino isso que o Cuca deve fazer. Eu acho que o São Paulo acerta do ponto de vista técnico. Né? Você tem 2 belos jogadores, resolve ali o problema da lateral, que é... Acho que desde a saída do Cafu, São Paulo nunca se acertou ali de fato, né? Muito pelo contrário, cada trambolho. Nossa, tem um bom momento do Cicinho por ali, que você deu conta do recado, mas há muito tempo o São Paulo não tem um bom lateral. E o Daniel, acho que o Daniel Alves sozinho, talvez não por toda a história dele, ele não... Assim, a relação custo-benefício eu não sei se seria tão interessante. Não é um jogador de frente, não é um artilheiro. Agora, quando você traz 2 jogadores... Foi o melhor jogador da Copa América. A realidade do futebol brasileiro é uma baita não, é assim, reza a lenda, é verdade. Mas 1,5 milhão. Se você tiver... Se você quiser ter um grupo ganhador, o Renê, além de tudo, é coaching de técnico, coaching de coach. Para você ter um time ganhador, você precisa ter jogadores ganhadores, tá certo, Renê? A primeira coisa que você tem que fazer, ver o currículo dele. Eu, quando chego num clube, a primeira coisa que eu faço é analisar. Teve um clube ano passado e o cara me ligou só para pedir um conselho. Eu disse, você já analisou os teus jogadores?
Aí ele disse, por quê? Eu disse, você está com 4 jogadores que caíram o ano passado e você contratou ele. E ele caiu. Nossa, você já tá zicado, né? Ele você caiu. fica com gente zicada E por do outro seu lado, lado, é a glândula. você tem jogador, Então você tem que saber É. que fluxo, né? Que influência você vai trazer. Você não está trazendo simplesmente um jogador. Você está trazendo o Daniel, o Daniel Alves, que ele é um agregador, ele é um camarada que está no auge da maturidade dele. Líder. E ele vai trazer o seguinte, seleção brasileira. É, boa. Você trouxe um jogador de seleção brasileira. Referência, algo que São Paulo está carente. Durante muitos anos, seleção espanhola, né? Dos últimos anos. Algo que São Paulo está carente desde a saída do Rogério Ceni. Algum cara, por mais que tenha chegado o Hernanes, é verdade que hoje o futebol no contexto ele anda muito blindado. Ele não tá legal. O Hernanes dificilmente vai retomar. Então você traz um cara que é tudo isso que disse o René. É um cara de vestiário, é um cara que está em alta, um cara que foi destaque da Copa América, um cara que tem um currículo vasto. Quando chega no vestiário, os caras que estão lá, e se tem cara fazendo, desculpe, xixi fora do pinico, o cara vai pensar 10 vezes, porque vai olhar para uma referência. Não, e o grande jogador, se você pegar os grandes jogadores, Maradona chegou, levantou o time, aonde chega o Cristiano Ronaldo, levanta o time. Muda o patamar, né? Muda. Os René outros Garrafa, vão subir. Eu só quero ver como é que vai ser a relação dele com o Cuca. Porque o Cuca, ele é um brilhante treinador, mas ele tem um defeito. Às vezes ele quer aparecer mais que o time. Então, é um defeito que ele tem. Ele devia já ter corrigido isso. Ele quer aparecer mais do que o próprio. Mas eu acho que um jogador assim dá a ele condição de trabalho melhor. Pode ser. Então precisa ver esse casamento aí, casamento entre aspas, né? Entre o René, né? René não, Cuca. O Cuca, desculpa, o René Estou pronto, se quiser. O René está aqui do lado, entre o Cuca e o nosso querido Daniel Alves, que realmente foi uma contratação. Foi a contratação do ano, né? Foi. Agora, tem uma coisa que eu quero colocar. E isso tem que ser colocado. O Daniel Alves nunca jogou no futebol brasileiro. Jogou um pouquinho no Bahia. Está acostumado a jogar muito menos do que aqui é uma várzea. 80, 85 jogos por ano. Ele tem 36 anos. Está muito bem fisicamente, mas tem 36 anos. Se meter o Daniel nesse ritmo, ele não vai aguentar. Não vai aguentar. Tem que fazer como está o Rafinha no Flamengo agora. Não vai jogar todo. E aí, como será Felipe a Luiz. reação dele nesse ganho dele, que é espetacular e merece, por isso que ele veio, com os jogadores que vão ter que jogar todas? Como é que vai ser isso? Se o São Paulo vai manter o nível quando ele não tiver? Vai ter nível mais alto quando ele tiver? Sabe essa coisa de grupo? Que é meio complicada. Aí entra uma história que você sabe muito bem, gestão da singularidade. Isso. Entendeu? Você tem que montar um grupo em que você trabalhe com um grupo e que você agrade a todos dentro do grupo. Esse é o grande segredo de você conduzir uma equipe. Treinamento de equipe, a gente sabe o que é isso. É como eu vou fazer com que esse aqui suba através desse aqui. Como eu vou fazer para agradar esse aqui e agradar esse aqui. Você acaba uma preleção, todo mundo assim, esse cara falou para mim. Claro. Porque você tem técnicas em que você vai tocando todo mundo. Né? E o perfil do Daniel, René, pode ajudar o Cuca nesse sentido. Agora, porque é um cara agregador, é o capitão. O São Paulo não tem sido um clube assim. O São Paulo ele tem cobrado um imediatismo impressionante. O René foi vítima desse tipo de coisa quando teve no São Paulo, na base. Então é uma cobrança de um imediatismo, é uma cobrança de títulos, é uma cobrança... É claro, pelo tamanho do São Paulo é óbvio isso. Mas é preciso deixar a coisa estabilizar. Porque foi uma mexida de terra As muito pessoas grande. têm que entender quem é o São Paulo. Isso. Eu, quando fui ao Barcelona, passar uma semana no Barcelona pelo São Paulo, quando eu cheguei ao São Paulo, eu digo, eu quero ver o que estão fazendo em La Masia lá. Quero saber que história é essa. Olha, vocês não sabem o tratamento que me deram, porque estava chegando um tricampeão lá. Eles falavam o tempo todo isso. Você representa o São Paulo, é um tricampeão mundial, e nós não somos. O Barcelona não era. Eles reverenciaram a mim o tempo todo por causa do São Paulo. Todo mundo tem que saber. Fico muito feliz quando ele coloca ali o Ranfran falando o que é o São Paulo, que eu vi o São Paulo ser campeão. O São Paulo é muito grande. E os jogadores que não tinham. E valorizem quem está lá dentro, valorizem o que é o São Paulo. E a questão da gestão, né, Garrafa, de repente é você mostrar que não existe regalia, mas que existe um jogador com uma importância tão grande que
capaz de fazer esse time ser campeão. Agora, princípios iguais. Olha, só para acrescentar, as estratégias que são diferentes. Só para acrescentar, por ser o setorista do São Paulo, quando se fala de como o elenco, de como se enxerga o São Paulo, se era certo ou não, o que a comissão técnica do Cuca, quando chegou, enxergou daquilo que não era bom para o São Paulo, as tais laranjas podres, elas foram tiradas sem citar nome, não sou eu que estou falando, porque o Cuca já tinha recebido as informações, aqui não está caminhando para o São Paulo, aqui não se está respeitando essa história que o René falou com muita propriedade. Então, que o diga. Não é? A gente fala que hoje o ambiente do São Paulo é saudável. Mas esses jogadores, eles já eram um ano. Diego Souza, quem saiu? Diego Souza, um ano. Nenê. Quanto tempo esse cara estava aí? Eles foram contratados como salvadores. Dependendo do que acontecer, eles darão cabeças de outros. E uma outra coisa que a diretoria do São Paulo tem que explicar. Isso tem que explicar. Não é problema meu, o clube é clube, não é banco. Mas se você não pagar salário em dia, você não vai ter um clube estabilizado. Isso aí. Há 2 meses o São Paulo deixou de pagar, 2 vezes o São Paulo atrasou salários. E traz o jogador ganhando R$1.600.000 por mês, que merece, tá tudo certo. Mas de onde vem esse dinheiro? O Juan Fran também não veio por meia dúzia de banana. Se o São Paulo tem dinheiro para arcar com isso. Fez um empréstimo, não fez um empréstimo? Pois mas esse empréstimo era para quitar dívida. Então eu quero ver como é que isso vai ser feito. Se tiver o dinheiro, se tem tudo planejado, ótimo. Não dá para discutir a capacidade dos caras para melhorar o mercado do futebol. Se não tiver estabilidade financeira dentro do elenco, perde o elenco. É lógico. Vem esse cara ganhando X e eu não recebo nada. Resolve você, né? A tia do café não recebe. Flávio, é duro, né? Eu amanhã tenho uma reunião com o pessoal da Building Aids, que é sobre treinamento de empresas. E uma das coisas que se fala sempre é isso. Você tem que saber o seguinte, que de vez em quando você tem que pisar no freio, mas de vez em quando você tem que acelerar. Claro. Se você quer resolver, às vezes, um problema financeiro, nem sempre você resolve segurando tudo. Você acelera um pouco para você... Encara como investimento. Então, o que São Paulo deve estar mais ou menos fazendo é o seguinte. Tomara. Olha como tem estado o Maracanã com o Flamengo. 60, 65 mil pessoas. O Flamengo está arrecadando 3 milhões, 2 milhões todo jogo. Tomara. O ideal é isso. O São Paulo tem potencial para isso. Aliás, falar em Flamengo, só uma coisinha, falar em Flamengo, que estreia do Felipe Luiz, hein? Coitado. 3-0 pro Bahia. Dá nem para julgar. Gente, o René Simões, ele é coach de coach. O cara que é submetido a um trabalho de coach chama-se cochi. Os seus cochis mandaram um recado para você. Vamos lá pro primeiro. Boa noite, pessoal do Mesa Redonda. Aqui é o Fábio Carilli e é um prazer deixar uma mensagem, falar com o René, tá, nesse programa aí, que eu tenho muito respeito. O René abriu as portas para que eu fizesse estágio em 2007 no Curitiba, logo que eu parei de jogar, né, e me recebeu assim como se fosse um filho, com muito carinho, bastante atencioso, né, e eu perguntando, e ele ali sempre disposto a responder, né, eu atrás de conhecimentos para começar minha carreira. Então não esqueço disso nunca, René, e procuro ser assim hoje, né, com as pessoas que vêm atrás de conhecimento, eu procuro ser assim, né? É uma pessoa que me ajuda, principalmente ali no início da minha carreira como técnico em 2017, me ajudou muito, a gente conversava muito, hoje menos, né? Manda mensagem, muitas vezes eu não respondo, mas eu leio, ajuda eu refletir, ajuda eu pensar, tá, René? Um grande abraço aqui de uma pessoa que te admira demais. Valeu, tchau, tchau. Muito legal. E aí, René? O Flávio, interessante que ele diz assim, a gente não fala tanto, né? Porque se eu treino um piloto, até que ele suba num avião e pilote sozinho. Depois ele vai à vida dele, eu não vou ficar o tempo todo do lado dele, é exatamente isso. E ele não vai fazer o voo exatamente como você ensinou, de vez em quando a gente troca, provavelmente amanhã a gente vai ter um jantar, mas ele está pronto, o Fábio é muito bom, o cara excepcional em tudo, como profissional em tudo. Tem mais um coxi do nosso querido René Simões passando o recado. Da Mesa Redonda, um grande abraço a todos. Certeza hoje de um grande programa, né? Já que o professor René Simões está aí com vocês. Vou contar um pouquinho da minha história com o René, né? A história é essa que começou em 2015, quando nós chegamos no Botafogo, né? Num ano muito difícil.
um ano que o Botafogo acabou sendo rebaixado em 2014, nós assumimos em 2015, o René sobre o comando como treinador, o professor Antônio Lopes e eu como auxiliar técnico, né? Nós participamos na montagem do elenco. Eu lembro que o René falava uma coisa: vamos trazer jogadores com fome, temos que trazer jogadores com fome. Nós montamos uma equipe super competitiva, acabamos ali em segundo, ainda no Carioca, mas no Campeonato Brasileiro fizemos um grande Campeonato Brasileiro, que era o grande objetivo do Botafogo, voltar do lugar onde nunca deveria ter saído. O professor René acabou saindo no caminho, eu acabei assumindo com 3 jogos como interino, depois o Ricardo Gomes assumiu. Nós conseguimos o nosso objetivo principal, que era a classificação, o acesso e o título da Série B. O que eu tenho para falar sobre o René é que eu falei, né, de ter sido privilegiado de trabalhar com diversos treinadores em 9 anos, um aprendizado muito grande que eu tive com o René, né? Além de ser um cara fantástico, né, não vai ser redundante eu falar da parte técnica e tática, o conhecimento dele, mas como pessoa inteligentíssimo, super culto, né, e ganhar tudo que ele ganhou não só no Brasil, mas no mundo, né, e ele está sempre buscando conhecimento, ele tem fome de aprender, então realmente ele é um professor, né, um cara além disso que já escreveu alguns livros, eu tive o privilégio de ler, então parabéns por tudo, René. Queria te agradecer também, né, por todo o aprendizado de 2015 e depois que eu me tornei treinador em 2016 também, todas as nossas conversas, tudo que a gente conversou, tudo que eu aprendi com você, com certeza vou carregar você no meu coração pro resto da vida, tá? Então um bom programa para vocês, isso é um pouquinho da nossa história, um grande abraço, ficar com Deus, um grande programa a todos. Mais um. O que é que a gente faz, né? Eu faço com eles, eu faço mentoria. Porque no coach você tem as técnicas, você vai seguindo as técnicas e fazendo perguntas poderosas. Na mentoria eu posso colocar as minhas experiências. Eu gosto mais também. Eu hoje em dia eu estou muito mais chegado a isso, né? O Jair, um potencial absurdo ele. Absurdo, né? Então eu dizia sempre para ele, Jair, vamos contar algumas histórias e você toma as decisões. Eu nunca falei de escalação, com nenhum deles eu falo com escalação, jogadores, contratações, nada. Eu só vejo da experiência. E teve um que eu vi no jornal, no último jornal da televisão, o melhor jogador abandonou o treino. E aí eu fui para a cama, né, isso 1h da manhã, 3h da manhã eu peguei o telefone e liguei para esse treinador. E eu disse para ele disse, como é que você sabe que eu não estava dormindo? Eu disse, se eu não estou, quanto mais você, né? Muito bom. Eu disse, e aí? Ele disse, amanhã eu vou fazer isso, vou arrasar com esse cara. Parabéns, eu fiz muitas vezes isso. Quebrei a cara, mas eu fiz exatamente o que eu falei. Tem outro jeito, tem um jeito melhor para fazer. Olha, outros, quando eu aprendi, eu fiz assim. Decida se você quer fazer o que eu fazia, muito ruim, o que eu faço hoje. Decida. O cara ficou amigo dele, jogou o tempo todo, ele ganhou títulos, foi muito legal. Muito bom. Eu queria que você contasse a história do América do Rio, que tinha jogadores com perfis diferentes, em posições diferentes, que é uma história muito legal. Porque você pode fazer um assessment dos jogadores, né? Então você vai descobrir o que você tem lá dentro, né? E você vai ter cara que dinheiro é tudo para ele é econômico, tem outro que é teórico, conhecimento, tem outro que é altruísta. Imagine você ter um cara altruísta, né, sendo centroavante. Não dá certo. Esse cara ele tem que ser individual. Ele quer dividir. Ele tem que fazer um gol, pô. Agora, você imagina você ter um volante que ele é individual. Ele só pensa dele. Pô, o volante tem que ser altruísta, pô. Eu cubro esse aqui, eu jogo por aquele ali, eu protejo esse aqui. Então, nós fizemos uma análise do time e vimos que algumas coisas não estavam batendo, né? E eu conversei com o treinador, eu digo, olha, cuidado com esse aqui, que esse cara não vai botar tudo para dentro, esse cara não vai ajudar todo mundo. E ele foi ajeitando o time e o time deu uma subida muito legal. Isso ganhou até o campeonato. Ele classificou e depois acabou caindo de novo, mas classificou. Ele botou os caras de volta no lugar anterior. Deve ter sido. Deve ter sido isso. Olha, vamos ver alguns gols da rodada desse final de semana, onde o Santos cresceu mais na liderança. Vocês viram aí um lance ridículo no jogo lá do Ceará
contra o Fortaleza. Essa semana, os caras do VAR capricharam. Nada funciona na América do Sul. Vai funcionar no mundo inteiro. Aqui é tecnologia, não dá para aguentar. Eu vou 3 preciosidades. Primeiro, esse pênalti marcado para o Palmeiras contra o Godoy Cruz. Negócio absurdo. Negócio ridículo. Inacreditável. O cara olhou no VAR e marcou pênalti nisso. Não tem. É um absurdo. É um negócio assustador. Assustador. Olha isso. O cara marcou um pênalti. É inacreditável. Marcou um pênalti. Tá, esse é um. A bola escorrega. Não, é inacreditável. É um negócio inacreditável. Aí marcaram esse pro Flamengo. Nossa. Olha isso. É inacreditável, né? Aí você fala assim, o juiz é burro, é incompetente, é desonesto. Que raio que é isso aí? Nesse caso de Libertadores, eu tenho a impressão que tem a ver com a final única. Que eles não iam querer Godoy Cruz, Emelec. Tem que ter time importante, vai ter Brasil. E teve essa preciosidade do jogo de hoje, do jogo de ontem, entre Fortaleza e Ceará, que o presidente Ceará, vamos mostrar, o presidente Ceará falou que preferia não ter VAR. Falou, não quero VAR, não precisa mais. E o Ceará ganhou o jogo. Foi esse lance que a gente viu agora há pouco, um lance absolutamente ridículo, num pênalti inventado. Tem aí o lance do Ceará? Se tiver, vamos colocar. Que é uma coisa absurda. Absurdo. Não, vamos ver se ele acha o lance. E aí muita gente achava que com o VAR ia acabar a polêmica no futebol. Tá vendo? Não, mas aí não dá. Vai acabar num outro lugar sério. Ô, René, por que nada funciona na América do Sul, no Brasil? O que pega? Eu acho que o grande problema aí é que os juízes estão se protegendo. Eu vou no VAR e faço exatamente. o que o VAR usando o VAR como escudo. Olha o pênalti que deram contra o Ceará. Vê se isso é pênalti. E é Roberto Lopes, hein? Não, e olha, de todos eles, você arruma um jeitinho. Diz assim, o cara bateu com a mão na bola ali. Rolou, mas a mão bateu. Tá bom. Tá dizendo lá que não pode. No caso do Rafinha, eu já vi esse lance várias vezes, tem um pé embaixo. Parece que é o da mão, mas tem um pé ali que o cara bota na frente. Se o Rafinha quis ou não quis o pé dele, pode. Mas esse aí do Fortaleza... É uma brincadeira. Não tem aonde correr. Certo, e quem levou a camisa do Corinthians mais ingressos para o Arraiá do Corinthians e show do Patati Patatá foi o Henrique De Vito. Você tem uma semana para retirar os seus prêmios, nossa produção vai entrar em contato com você, beleza? E a nossa enquete? A nossa enquete deu que o maior culpado dessa situação no Palmeiras são os jogadores. Os maiores culpados são os jogadores. Nós não fizemos essa semana produtividade por causa dos jogos ao vivo, da entrada ao vivo. René Simões, um grande abraço, obrigado. Foi ótimo te receber aqui, viu? Muito obrigado a todos. Permita-me mandar um abraço para o César Gontijo, que é o tesoureiro nacional do PSDB, meu coach. Amanhã vamos tomar um café. Carilho, vamos estar. E a Constanza da 8 Building, vamos ter uma reunião amanhã muito gostosa. Muito obrigado. Obrigado a todos. Até amanhã, 6 da tarde no Gazeta. Tchau.